E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Dia de Prosa, com ele, com esse sorriso aí brilhante. E aí, Joninhas, tudo em paz? Satisfação estar aqui mais uma vez, mais um episódio, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês, né? Sempre estrondosa. Acompanhando tanto aqui no Insta, quanto lá no Instagram, no Instagram, No YouTube e no Instagram, né? Temos que entrar em outras plataformas aí, viu? Temos Spotify já me cobraram aí. Exato, e o... Pô, me esqueci até o outro. Como é o nome daquele outro? TikTok, né? TikTok. É o Mikael quem fala direto, o TikTok. Vamos. Diz aí, Jonis, e hoje temos com quem? Hoje nós estamos com um convidado super especial. Super especial. Um cara que não mede esforço para ajudar as pessoas, enfim. Tem inclusive um trabalho voltado para isso. Flávio Ferreira, do Instituto Superar, né? Isso, Flávio. Apresente-se aí para o grande público. Isso aí, pessoal do Dia de Prosa, Gustavo, Jonas. É uma honra para mim estar aqui, representando o Instituto Superar como diretor-presidente desde a sua fundação. E passar para o povo, não só de Palmeira, né, de Alagoas, do Brasil, do mundo, onde as redes alcançam, o bem que a gente vem fazendo e o que a gente pretende fazer, né? Aqui em Palmeira, em Alagoas, onde a gente tem parceria, onde a gente presta serviços, e em especial aqui em Palmeira, que é nossa casa, e a gente dedica a maior parte das nossas ações, a maior parte do nosso social. Na verdade, a gente dá a carga aqui dentro do nosso município. Perfeito, Flávio. Eu ia falar alguma coisa. Ah, sim, que tem um lado social bem aflorado aí, né? Ô, Flávio, voltando um pouquinho, daqui a pouco a gente chega na parte do Instituto, a gente quer saber um pouquinho quem é o Flávio Ferreira, qual é a idade, nascido onde, como foi sua infância. Conta um pouquinho aí pra gente. E o pessoal saber mais também sobre a vida do Flávio. Rapaz, olha, o Flávio Ferreira, ele é o mesmo desde sempre, né? Eu nasci aqui em Palmeira, me criei aqui em Palmeira. Sempre morei aqui perto da Praça Caçoarina. Eu, meu irmão Mazola, que muita gente aqui também conhece. Tinha mais 2 irmãos, um faleceu, tinha mais uma irmã. E venho de uma infância, que eu acho que é o que me motiva a fazer, já atropelando um pouquinho o que eu faço hoje, de uma família de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade social, certo? Isso aí eu não escondo, porque é uma coisa que me orgulha muito. E eu fui da época e do momento em que nós tínhamos que escolher a refeição que ia fazer, não o que ia comer em cada refeição, entendeu? Então, uma infância muito sofrida, mas sempre me dediquei aos estudos. Trabalho desde criança. Comecei a trabalhar com meus 11 anos. Eu vendia flau aqui na Caçoarina, quando tinha jogo de futebol. Dia de sábado e quarta eu ia para o Unicompra, carroçava com aquelas carroças que tem a roda de madeira, que ela vazia, pesa mais que cheia. Que o cabo para arrastar era novela. E, graças a Deus, com a força de Deus, venci na vida. E hoje estou aqui, mas sempre com o pé no chão e honrando as minhas raízes de onde eu vim, com humildade de sempre, sem empinar o nariz e tratando todos, convivendo com todos, como se fosse naquele tempo passado. Olha, tá vendo que iam surgir perguntas e ia surpreender que eu disse, tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente não sabe. Não sabia desse detalhe, não. Quer dizer que você veio realmente de uma extrema pobreza. Isso. Sempre morou ali, próximo da Caçoarina? Sempre morei perto, próximo da Caçoarina. Era aquelas casinhas antigas que parecia igreja, que tem aquele monte de janelinha de madeira. A gente pelo menos deu uma reformadazinha, né? Mas se mantém lá no mesmo lugar, não saímos de lá para nada. Hoje eu tô com 40 anos, a carinha de 20, mas com 40. Mas sempre morei ali, quem me quer sempre me encontra ali, meu irmão também, a gente sempre tá ali nesse local. E amigo de todo mundo, assim, a rua da gente é mais idosos, então já faleceram muitos, mas ali a gente continua, tranquilo e calmo. Flávio, e seus pais faziam o quê? Meu pai, ele era bem conhecido aqui, meu pai faleceu acho que com 89 anos, era João Batista o nome dele, mas era conhecido como Macaíba. Meu pai tinha um restaurante aqui. Café do Macaíba. Café do Macaíba, que os cabas dizem, quando a coisa tava ruim, no extremo, no pior, dizia, tá mais fraco do que o café do Macaíba. Ei, ele disse que ele fazia o café 3 vezes com o mesmo pó. Pode trazer a água, pode dar. Aí, diz que ele fazia o café 3 vezes com o mesmo pó. Aprendi uma nova agora. Mais fraco do que o café do Macaíba. Esse é regional mesmo, né? E ele tinha, lá no restaurantezinho dele, ele criava passarinho. E os passarinhos eram soltos em cima da mesa. Ia lá, os clientes comiam o passarinho e depois voltava. Passarinho de raça. Era aqui, perto da farmácia do Jorge. Jorge da farmácia, falecido Jorge Ferreira, naquela região ali, por ali. Rapaz, eu gosto de conversar com o pessoal mais antigo, né? E aí, o pessoal falando, café da Macaíba. Rapaz, ele tinha um passarinho lá
que cantava, que assoviava o começo do hino nacional, não é isso? Assoviava o começo do hino nacional, pô. Aí só, os caras chegavam lá e me vendo esse passarinho a cair. Ele, não, e o bichinho vinha e pousava no ombro dele, né? Era. Aí eu digo, não sabia não. Pois é, rapaz, é. História interessante. Minha mãe, ela não era muito conhecida, sempre do lar, em casa, né? Ela também faleceu, ela tinha 57 anos, eu acho que 13, 14 anos por aí. Aí daí ficou eu e meu irmão, a gente tá ainda novo na adolescência, cada um se virando, meu irmão vendendo os lanches ali na Real Alagoas, vendia, botava a caixinha com água mineral, com pipoca, biscoito, saía no ônibus. Muitas vezes os caras de pirraça levavam ele no ônibus, deixava lá no Caldeirão. Aí ele tem que esperar outro ônibus para vir voltando, vendendo também. E assim a gente foi vivendo e até hoje estamos aí, ele com a empresa dele, cuida das coisas dele muito bem cuidado. É um cara que nunca quis trabalhar para ninguém, com pouco estudo, mas ele sempre dizia, eu quero ter o meu, não quero trabalhar para ninguém. E hoje, graças a Deus, ele assim se concretizou, é um empresário muito bem sucedido e muito pé no chão também, tem o dele, e eu quis estudar mais um pouquinho, então vou estudar e hoje estamos aqui. E você sempre teve o apoio, né, dele. Ele é o mais velho? É o mais velho. Então ele, no caso, a sua mãe faleceu, você tinha uns 13 anos. Isso, 13, 14 por aí. Seu pai já tinha falecido? Já tinha falecido. Então foi ele quem tomou a rédea ali da família? Nós dois juntos caminhamos, né? Como eu trabalhava, ele também trabalhou. Então a gente seguiu. Com meus 18 anos, com 17 anos, eu tive que ser emancipado por economia própria, porque eu arrumei um trabalho no fórum, na comarca daqui de Palmeira. Com 17 anos eu comecei a trabalhar lá. E aí depois fui trabalhar no juizado de pequenas causas, passei 2 anos. Quando foi em 2009, eu fui trabalhar na prefeitura de Palmeira. Aí trabalhei até 2017. Aí foi nessa época que você foi fazer direito e não... Aí fui fazer direito. Aí, quando eu terminei o trabalho, quando eu saí em 2017, aí fui fazer a faculdade. Eu já tinha começado antes, que era em Arapiraca, no SESMAC lá, mas eu fiz... Era muito cansativo e tem um espetinho lá na porta e não dava certo. Aí, quando eu saí da prefeitura daqui em 2017, eu fui fazer novamente. Porém, eu estava trabalhando fora. Eu trabalhava na prefeitura de Canapi, fui controlador geral em vários municípios, então fui trabalhar em Canapi, fui Barra de São Miguel, Belém. E aí, quando eu chegava à noite, o cara já chega cansado. Aí não tem aproveitamento nenhum. Aí eu parei, depois fiz a administração, concluí, graças a Deus. E a área que eu estou atuo em algumas áreas que têm afinidade com o direito, mas a administração é o que eu estou de fato fazendo hoje. Entendi. Ô, Flávio, nessa infância sua que você falou que foi bem complicado, né? Mas tem algum episódio que você lembra assim mais, tipo, tanto esse, porque a gente via muito, né, Gustavo? Antigamente um menino que carroçava, né? Que você falou. Mas tem algum episódio que você disse, isso aqui marcou minha infância, esse momento aqui. Seja bom ou ruim, né? Rapaz, olha, tem vários. Mas uma coisa que me marca mesmo é porque a gente era pobre de verdade, e a gente não tinha de verdade o que se alimentar os 3 horários. O que me marca é uma situação, eu tenho ela como ruim, mas serviu para mim como força e aprendizado, e hoje me motiva a fazer o que eu faço. Um certo dia minha mãe, fui para o Unicompra, carroçar, quando foi à tarde cheguei em casa muito fraco, não teve esse movimento, acho que era até época de chuva também. E minha mãe perguntou, e aí meu filho, tudo bom? Eu disse, foi tranquilo. Aí ela, eu tô vendo aqui o que a gente vai comer hoje, isso era 4 horas da tarde. Aí eu disse, eita mãe. Aí ela disse, meu filho trouxe algum dinheiro, conseguiu alguma coisa? Eu disse, não. E aí, bicho, me bateu aquilo. E tem uns vizinhos meus, vizinho da rua de trás, que era o vereador Zé Tenório, o pai do César Tenório, que é advogado. E eles eram uma pessoa que, muito ligado a gente brincava junto, o César, todo mundo. E eu fiquei sem saber o que fazer. Ali acabou pra mim, porque eu não tinha dinheiro, nem tinha nada em casa que a gente fosse comer à noite, porque eu já passei o dia todo na rua, então já não tinha comida, então a noite já era um motivo de preocupação. E aí foi quando eu fui na casa do pai do César, do seu José Tenório, e a dona Fátima, a esposa dele. Fui lá e disse, dona Fátima, minha mãe tá em casa, cheguei agora da feira, a gente não consegui muita coisa, na verdade não consegui nada, e eu queria saber se a senhora tem alguma coisa aí que sobrou do almoço para me poder levar para casa, comer com minha mãe e com meu irmão. E aí ela prontamente pegou lá umas coisas que tinha na geladeira dela, não sobras, não foi sobras, e me deu e eu fui para casa. E aí a gente se alimentou, e depois desse dia me veio a vontade de poder superar esse momento, de correr atrás de outras coisas, de correr atrás de trabalho, seja lá o que fosse. Então eu comecei já a ir ajudar uma senhora que
mora perto lá de casa, que ela praticamente cuidou da gente depois que meus pais faleceram, que era a dona Margarida, mãe do Marquinho Batata. Você sabe, sim, batatinha. Sim. Ela vendia batatinha ali na esquina da igreja, então eu comecei a ajudar ela a descascar batata. Então no final do dia ela me dava batatinha ou me dava algum trocado. Ela fazia flau. Aí eu, além de pegar o picolé na sorveteria para vender no jogo, eu pegava o flau dela também, dia de domingo ia vender. E aí eu tava conseguindo, de fato, não deixar com que acontecesse mais aquela situação que tinha acontecido anterior. De eu chegar em casa e não ter ganho nada no dia e não ter de fato nada pra gente se alimentar. Então isso é uma coisa que me marca muito. Muito, muito de verdade. Teve momentos bons, né? Você tinha que idade aí nesse... Eu tinha entre 13 e 14 anos. Tá. Teve alguns momentos bons de felicidade, mas que nem me lembro tanto, porque os momentos de dificuldade foram mais intensos. Né? Então a gente veio, a infância e a adolescência foi mais pautado na dificuldade, no aperreio de não ter com que comer, não ter com que brincar. Então os momentos alegres, eles, pelo contrário, né? Podia ser os alegres poderiam prevalecer diante dos momentos tristes, mas para mim foi diferente dessa forma. É difícil até, é forte e assim a gente fica pensando, né? O que é o certo, né? O que é o certo? Qual é a forma de que eu que sou pai hoje, Jonas aqui também. Você é pai, não? Não. A gente fica pensando, qual é a forma correta de você educar um filho? Você pega, por isso que eu perguntei a tua idade, 13, 14 anos, você ter a maturidade de ouvir aquilo da tua mãe, né? E pegar aquilo como, não, vou pegar como força e dizer assim, não vou deixar isso mais acontecer. É verdade. Bicho, é uma grandeza, foi uma maturidade que você teve ali naquele momento, Deus ali te iluminou, e eu acredito que depois desse dia você não deixou isso acontecer mais. Alguma, né? De forma alguma. É justamente esse questionamento. Sua mãe faleceu quando você tinha 13 para 14 13 para 14 então anos. Foi bem aí, época, próximo. Né? Nessa época. Ô Flávio, e aí, como é que fica a vida depois que você não tem essa base em casa, que você chega em casa e não tem mais a mãe nem o pai? Como é que fica a sua vida aí? Rapaz, muito difícil. A gente, muito novo, né? Tanto eu como meu irmão, mas a gente se unia, uma briguinha de irmão de vez em quando, mas a gente tava sempre junto, um pelo outro. Né? Eu querendo que ele estudasse, ele sem querer estudar, e querendo que eu estudasse. Né? E ele querendo trabalhar, eu estudando, ele trabalhando, a gente trabalhando junto. Mas é difícil, muito difícil. Hoje a gente já tem uma mentalidade que a gente, né, eu estava até conversando sobre isso numa visita que eu fiz hoje pelo dia, e a gente consegue superar um pouco. A gente não consegue superar, não. A gente consegue controlar, né, a emoção um pouquinho. Fica saudade, fica falta. Mas naquele momento ali, era questão de... não só de companheirismo de mãe, né, que pai já tinha ido, mas de uma base que a gente tinha. O único sustento, o pilar que tinha era ali a mãe. Isso. E a partida da minha mãe foi de uma forma que, eu até falei hoje também nessa visita com o pessoal, foi de uma forma que, para mim, até hoje eu não compreendo, de verdade. Bem resumido aqui, a gente almoçou, nesse dia almoçamos, graças a Deus, e ela tinha um hábito de deitar sempre, depois das refeições. E ela deitou e a gente foi pra rua, meu irmão foi trabalhar, eu fui trabalhar, fui estudar, ele chegou e a gente pensando que ela estava dormindo. Isso quando foi às 18 horas mais ou menos, que a gente resolveu chamar ela para acordar, que foi lá, ela já tinha falecido. A gente botou ela num carro ainda levou para o hospital, chegou lá, o médico disse, olha, sua mãe faleceu, era por volta de 13 horas da tarde, já era 18. E a gente não sabia. Né? Então, de uma forma que a gente não esperava, lógico que a gente não espera, pra gente os nossos deveriam ser eternos, né? Principalmente pai e mãe, mas aí a gente seguiu e aprendeu a viver, aprendeu a conviver sem eles, com a saudade que eu mesmo lembro até hoje, dela comigo, de meu pai também, todo mundo, das perdas que já tive, e a gente vive, pega como força. Né? Eu sei que hoje, se ela tivesse viva, ela estaria muito mais do que feliz, porque hoje eu poderia dar a ela o conforto, suprir as necessidades dela e tudo, além do que ela merecia, mas infelizmente não é como a gente quer. Né? Os planos de Deus são diferentes dos nossos e o que vigora é o dele. A gente traça uma meta, mas o plano executado não é o nosso. Né? Exatamente. Então, Ô, Flávio, me diz uma coisa, só na pergunta que o Jonas fez, eu queria complementar. Nesses momentos ruins, vamos dizer assim, enquanto você trabalhava, enquanto você vendia um flau ali ou ia carroçar, teve momentos assim de colegas, amigos, né? Ou pelo menos que se diz amigo, vizinhos, né? Ali. Vizinhos, de alguma forma te menosprezar, algum preconceito, alguma coisa do tipo? Rapaz, Jonas e Gustavo e todo mundo que tá ouvindo, eu não vou ter a hipocrisia de dizer que não.
Porque é nesse momento, assim, são 2 momentos que você sabe que tem amigos. É na dificuldade e na abundância, né? Quando você tem as coisas, né? Você pode privilegiar alguém, pode priorizar alguém com alguma coisa, pode beneficiar. Você vai ver que tem amigos e aproveitadores. E nas dificuldades, realmente são os amigos, apesar de que podem surgir também alguém que queira, não, eu vou estar aqui, porque mais pra frente, né? Se tiver alguma oportunidade. Mas eu tenho, assim, como eu tenho amigos bons, eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos de verdade, mas eu costumo dizer que eu tenho os melhores. E agradeço todo dia a Deus pelos amigos que tenho, que são amigos que sorriem e que choram comigo. Entendeu? Então aí a gente tem a consciência e sabe que são amigos de verdade. Mas também teve pessoas que, em alguns momentos, deixou assim de lado, descartou. Disse, não tem futuro não. Não tem futuro não. E para Deus chegar a procurar e a pessoa ou não querer conversar, ou não querer atender, ou não querer papo, ou se entregar mesmo de verdade. Que são, eu digo todo dia, que eu não tenho entregado. O povo que se entrega de mim, mas eu não tenho. Né? Mas por um motivo ou outro, por insatisfação ou por perceber que eu não ia poder, pelo menos naquele momento, proporcionar nada, que estava na miséria de fato, né? Não tinha como proporcionar nada. Eu não estava conseguindo para mim, eu ia conseguir para alguém alguma coisa. Ou a pessoa ter algum benefício para tirar dali. Então, muitos se afastaram. Mas esses afastamentos, para mim, foram maravilhosos também. Né? Aí vem outra pergunta agora também. E esses que se afastaram? Não precisa citar nomes, claro. Mas chegou algum já para se aproximar? Não tenha dúvida. Depois, na bonança... meu filho. Com certeza. Dúvida. Com certeza. E qual foi a atitude do Flávio? Na necessidade, eu ajudei. Lógico, sem sombra de dúvida. Se realmente era necessidade, você percebeu aquilo? Se realmente era necessidade. Eu percebi que era. Porque o que vale é a minha parte, é o meu sentimento, é o que eu estou fazendo. Se você chega para mim e diz que está com necessidade e você não está, principalmente em caso de saúde, que é uma coisa que a gente não brinca. Você diz, bicho, eu estou com um problema de saúde, nesse momento não tenho quem me ajude, eu prontamente ajudei e ajudo. Se a minha consciência e o meu coração disser, poxa, ali a pessoa está necessitando de verdade, eu ajudo. Pode ser o meu pior inimigo, que eu não tenho. Mas pode ser um intrigado, pode ser uma pessoa que não gosta de mim, vai ter a minha ajuda. E esses que lá atrás me deixaram de lado, vários, acho que 80% eu já ajudei. Depois de tudo. Hoje. Você queria uma vingança, não era? Não. Eu vou citar seu Madruga agora aqui. Cadê a câmera do seu Madruga? Como é, seu Madruga? Não vi hoje, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Mas assim, nem todo mundo tem essa maturidade, né? Infelizmente, porque corretíssimo. Sim. Pensamento corretíssimo. Até porque o mundo nesse aspecto conspirou para que você chegasse, galgasse. Licença, rapidinho. Corretíssimo. Evidentemente, que da forma que ele falou. Viu que realmente estava precisando, chegou junto lá e tal. Isso. Pronto, ok, tá tudo certo. Não é isso? Exato, mais ou menos nesse sentido. Exato. Que é aquela oração que tem, né? Que é melhor formado. Isso, exatamente. Enfim. É mais privilégio, é mais bênção você poder ajudar as pessoas do que ser ajudado. É verdade. E aí, Flávio, você passa por essa dificuldade, assim, migrando da infância para a adolescência. E como é que você vê para essa parte de adolescência para a fase adulta, para já definir o caminho, assim? Porque, pelo que eu entendo, assim, o seu pai era empreendedor, né? O Macaíba tinha o negócio dele. Então, isso acho que fomentou no seu irmão e em você também esse negócio de não trabalhar, né? Não sei se CLT, né? Como diz a história, de trabalhar para você mesmo. Talvez daí tenha vindo a vontade do seu irmão. E como é que chega aí na fase, passando para a fase adulta e já tendo que definir o caminho aí, o Flávio? Rapaz, olha, 2017 eu saí da prefeitura de Palmeira, né, terminou meu contrato aqui, trabalhei por 9 anos. E aí, sem pensar, eu posso até dizer hoje, montei um empreendimento. Fui pro lado do comércio. Montei aquele Avenida Beer, né? Ali A gente esquece das coisas, é verdade, lembro. Passei um ano ali, foi muito bom, muito bom. Mas aí eu comecei a trabalhar fora. Comecei a trabalhar em 5 municípios. Então, todo dia eu tava em um, quando chegava já era noite, cansado, deixava lá na mão dos outros. Peraí, só me lembro onde era. Onde era o Guaraná Amazonas, frente à BB. Em frente à BB. Isso mesmo, certo. Churrascaria Lucena, era o Bodaro. Logo em seguida do Bodaro, foi eu, com a Avenida Bia. Fiz um showzinho lá bom, as festas, arretado. Passasse quanto tempo lá? Passei 1 ano e meio. Tá. Fiz o bloco do Igor Canário, que era de lá ainda da Avenida, né? Depois... mas lá, 1 ano pra mim foi bom. Né? Eu não trabalhava em nenhum lugar,
Comecei lá, todos os dias eu estava lá, e aí quando foi no final de 2018 eu comecei a trabalhar nas prefeituras fora. Me chamaram, eu precisava de mais alguma renda, fui trabalhar. Então eu deixava lá largado, de verdade. E é aquela história, né? O olho do dono que engorda o gado, né? E eu deixei muito largado, tive uns prejuízos. No frigir dos ovos, eu tinha investido lá uma quantia em dinheiro, saí devendo essa quantia, mais 14 funcionários e fornecedor. Foi bom. Então, pronto. Aí foi quando eu disse: comércio pra mim é sem futuro. De vez em quando meu irmão ia pra lá, me dava uma força. Quando eu tava viajando, ele ia, mas não deu certo. Eu vendi, né, o que eu tinha colocado lá e não quis mais. Voltei para as prefeituras. Apurou o dinheiro de pagar os funcionários? Não. Não. Aí onde eu precisava trabalhar para pagar os débitos. Aí era todo dia na estrada, todo dia indo para Canapi, indo para Minador, aqui em Palmeira mesmo. Era Belém, Barra de São Miguel. Todo dia eu estava em um lugar, trabalhando para poder juntar dinheiro e pagar o povo. Que você aguenta 15 funcionários na sua porta, 14, 15 todo dia. Né? E o povo precisa, tem sã consciência de que trabalharam porque precisa. A sua consciência talvez já daquela infância, né? Passou por Ferreira, trabalhou. Exatamente, trabalhou e foi um momento para mim muito difícil. Eu fechei lá e vim trabalhar, comecei a trabalhar 2 meses depois. Mas nesse intervalo, desses curtos 2 meses, eu tive momentos de dizer: meu Deus, não tem saída, o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu ficava em casa, me trancava no quarto e só rezando. Eu tenho muita fé em Deus. Aí peço todo dia que aumente mais. E é isso, e é a minha fé, minhas orações que me tiram de tudo que eu enfrento, que é de ruim, e me evita que eu encare, que apareça qualquer coisa ruim na minha frente. E eu, rezando em orações, consegui esse trabalho nessas prefeituras, fui trabalhar, paguei a todo mundo, paguei o que estava devendo, paguei os fornecedores e não quero mais comércio na minha vida. Pronto. Então, foi 2018... Então, até 2020, 2021, eu ainda estava trabalhada nas prefeituras. E em 2021, do meio para lá, mês de agosto, precisamente, me juntei com mais 3 amigos e a gente queria fundar uma associação para ajudar a fazer uma campanha de Natal, uma campanha de Páscoa. Tipo, Natal a gente vai arrecadar uns alimentos e doar. Páscoa a gente arrecadar um dinheirinho, fazer uma rifa, comprar uns chocolates e doar para o povo. E aí nasceu a ideia de montar o Instituto Superar, nesse momento aí. 2021. 2020 para 2021. Ô Flávio, só para eu entender, nas prefeituras você já trabalhava com parte de assistencialismo, alguma coisa do tipo? Isso. Aqui em Palmeira, eu trabalhei de 2009 a 2017 na Secretaria de Assistência Social. Certo. Isso aí me motivou muito em ajudar, porque o que era acontecer? A administração pública, ela rega muito os recursos da assistência social. Era uma área que era para ser muito bem atendida, mas eles são muito mesquinhos, a maioria deles, com isso. Então, para você doar uma cesta básica, é 1 a cada 6 meses. É uma cesta básica resumida, que é 2 pacotes de fubá e 1 de sabão, que eu não sei o que é que junta esses 2. Mas é isso que eles dão. E aqui em Palmeira, a gente recebia cesta básica nessa época e muita gente, a vulnerabilidade muito grande de pessoas carentes. E, por exemplo, a gente recebia 10 cestas e transformava em 50. Juntava com a secretária, ó, tem muita gente, a gente não consegue atender, né? A cesta é boa, dá pra gente fazer mais ou menos, vamos dividir aqui. E a gente atendia mais pessoas, conseguia atender, né? Do que estava programado. E quando a situação era extrema, eu lhe confesso uma coisa: muitos meses eu fiquei sem parte do meu salário, ou melhor, sem quase ele todo, porque eu pegava para ajudar o pessoal que chegava lá. Porque é de cortar coração. A pessoa, quando vai em um órgão público, quando vai em um serviço de saúde, que você vai para pedir, você já está fragilizado ali, que ninguém vai de brincadeira pedir nada a ninguém. Principalmente em uma prefeitura, em uma secretaria de assistência social, que tem gente ali que encara numa boa, mas tem outros que lhe humilha, já lhe trata mal, e você já chega ali mal e retratado mal por uma pessoa que está ali para ajudar. Né? Então, eu gastava quase 100% do meu salário dentro da secretaria, da própria secretaria, ajudando a um e a outro, quando não tinha os meios do governo de ajudar. Acabou a cesta básica. Poxa, a família chegando numa situação... Meu Deus do céu. Ô Flávio, nesses casos assim, por exemplo, essas pessoas que procuravam, elas já tinham um benefício tipo Bolsa Família? Alguns sim, mas os filtros, né, que fazem, tem os filtros legais e tem os filtros que as pessoas fazem. Né? Às vezes impossibilitava que a pessoa tivesse, ou às vezes a pessoa estava com benefício suspenso, bloqueado. Na época lá, 2017, 2009, 2017, o benefício era pequenininho. Né? Tem aquelas condicionalidades que não deixam que você tenha um benefício maior. E aí, muitas tinham, muitas não. Mas, Gustavo e Jonas, uma família hoje aqui em Palmeira com 8, 10 pessoas,
para viver com Bolsa Família, que o de hoje, que é R$600. Não consegue de jeito nenhum. Ô Flávio, trazendo, já que você trabalhou esse tempo no Bolsa Família, quando a gente pega o pessoal que recebe, né, o benefício assistencial, eu sei que muda bastante as regras, né? Entra presidente, sai presidente, às vezes dentro do próprio governo ali, de A ou B, ele muda. Mas vamos lá, hoje, pelo menos hoje, até onde me consta, se aquela pessoa tiver o Bolsa Família, ela não pode assinar a carteira. O que dizem, né? Você não pode assinar, mas a regra do Bolsa Família é bem clara. Você tem o Bolsa Família, nada lhe impede que você trabalhe, nada lhe impede que você tenha carteira assinada. Com uma observação, você tem que, no momento que assinarem sua carteira, você vai lá no Bolsa Família e informa que está trabalhando. Eu estou trabalhando de carteira assinada, eles vão informar que você está trabalhando. Pode ocorrer de suspender o benefício e pode ocorrer de diminuir o valor, que é o que mais acontece. Porém, quando você ficar desempregado, você volta lá no Bolsa Família e faz o seu religamento voluntário. E no mês seguinte, imediatamente, você já começa a receber de novo. Se diminuiu, você volta a receber o que era. Se foi suspenso, você volta a receber o valor integral. Mas muita gente não quer. Normalmente isso é pela regra, pela renda per capita, né? Isso. Pronto. Então, assim, fica até uma dica aí pro pessoal, né? Mas, assim, claro que vai ter que ver renda per capita, depende de quantas pessoas estejam na casa. Mas aí, eu queria saber disso para lhe perguntar outra coisa. Você acredita, eu estou falando pela várias e várias críticas, cada um, tem gente que defende, né, a ferro e fogo, e tem gente que critica a ferro e fogo também. Então eu te pergunto, a forma de Bolsa Família, justamente quando tem essa questão de emprego ou não tal, você acha que seria melhor, ao invés de um valor ser em alimentos, por exemplo, o que é que você acha em relação a isso? E que não houvesse essa regra de renda per capita. Porque, por exemplo, se você pega aquele valor, vamos supor, hoje a grande maioria recebe R$600. Então, olha, você pode trabalhar, pode tudo. Agora, que se sua renda per capita, sua família seja baixa renda lá, você receberá tanto de... Falei agora. De alimentos. Tanto de alimentos, cesta básica. O que é que você acha em relação a isso? Rapaz, olha, o Bolsa Família, ele é um programa muito bom. É um dos melhores que existe, né, para suprir a necessidade de famílias. Mas eu sou a favor de um Bolsa Família da seguinte forma, que é o real objetivo dele. O Bolsa Família ele serve para que você adquira sua independência. Exato. Né? Ele não é um benefício que você vai levar por toda a vida, que você vai se manter daquilo. Infelizmente é o que o povo faz. Né? O Bolsa Família é para que você não tenha nenhuma renda, então vou receber o Bolsa Família, vou me capacitar, vou ter uma profissão, vou fazer um curso e daqui a 1 ano, 2 ou 3 eu não dependo mais do Bolsa. Então eu saio, a vaga fica para outro. Eu defendo o Bolsa Família dessa forma, que ele teria que exigir que o beneficiário ali, ele comprovasse que está estudando, que está se capacitando, que está fazendo algum curso para complementar a sua renda e para, de forma autônoma, ficar independente e quando ele atingisse aquilo ali, ter o desligamento. Essa questão do alimento, o Estado já fez, se não me engano, uma vez, que era uma contrapartida, era aquelas cestas que veio primeiro para a gestante, se não me engano, depois eles começaram a doar a cesta básica normal. Funciona, mas é muito difícil para eles manterem isso, entendeu? Não sei por que dificuldade. Talvez pela logística. Porque chega uma cesta hoje, vem chegar outra daqui a 3 meses. O benefício você está ali certinho, todo mês está lá na conta, né? Você vai lá no dia certinho, está lá. É porque isso aí, de quem a gente escuta as críticas, é justamente o quê? É uma pessoa que pega, que vai beber, que vai tomar cachaça com dinheiro. Exatamente. Que vai, que nem a gente... Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas um vídeo lá, a mulher dizendo que comprou um iPhone, nem sei que iPhone foi. Comprei meu iPhone e tal com dinheiro do Bolsa Família. Poxa, é pra isso? É pro iPhone? Exatamente. É pra tomar cachaça? Não, é para o alimento. É pras coisas básicas. Isso. Não é isso, Jonas? Jonas tá doido pra falar aqui. Não, eu tô aprendendo aqui com vocês. E assim, e como o Flávio falou mesmo, a ideia é essa. Infelizmente, eu acredito, aí já é uma opinião minha, eu acredito que por questão da cultura do brasileiro, né, da maioria dos brasileiros, ele prefere estar ali acomodado, não, tô ganhando isso aqui, tá tudo certo. Ele não pensa da forma que você falou, não, vou crescer. Não, exatamente. E isso que fique claro, eu tô falando da maioria. Né? Normalmente o que a gente vê. Tô falando que é todos não, que tem muita gente que tá lá e tá buscando crescer e amadurecer profissionalmente, vamos dizer assim, e financeiramente.
Diga, Joninhas. Eu acho que não existe mais o que discorrer sobre isso. Você já explicou. Não, Jonas tem umas 3 cartas na manga aí, doido pra falar. Não, assim, porque... Resumindo, assim, não tão resumindo, mas ainda nessa temática do Gustavo, talvez o que as pessoas não pensem é que o dinheiro do assistencialismo tem que sair de algum lugar. Né? E aí, você viveu o lado empresarial. Como é que você vê o que o empresário vive hoje em questão tributária? Porque tem que sair de algum lugar para ir. Me conta aí um pouquinho. Rapaz, olha, é difícil, muito difícil. Eu, assim, como eu estou à frente do Instituto, a gente tem algumas isenções, imunidades e tal, então a gente não tem tanta dificuldade. Mas tem uma carga alta que a gente paga sobre folha de pagamento e essas coisas. Mas eu acompanho a realidade do meu irmão na empresa dele. É muito difícil porque ele é muito rígido. Ele é muito sério nas coisinhas dele. Ele contrata, assina carteira, tal, tudo direitinho. Os caras chegam e dizem, não vou assinar carteira porque eu tenho Bolsa Família. Aí ele faz uma declaração, mesmo assim, quando os caras saem botando na justiça, não serve de nada. Agora não, que ainda estão considerando alguma coisa. Se você omitiu, é aquela história todinha. Mas para você viver... e olha que ele é serviço, né? Não é comércio e venda, que é pior ainda, que é o ICMS lá em cima, que é meio mundo de imposto. Mas, inclusive na região que a gente vive, é muito complicado. A gente dribla, né? Não pode parar porque é um meio de sobrevivência, a gente tem que sobreviver. Muitas famílias que dependem da gente, dele, nesse caso específico que está ali. Algumas amparadas pelo benefício social, que não querem assinar a carteira, mas que vivem em extrema vulnerabilidade também. Isso é vulnerabilidade social, econômica, seja lá o que for. E a gente tenta de todas as formas ajudar, porque quando eu faço as minhas campanhas de cesta básica, as primeiras que eu mando é para ele distribuir com os funcionários dele. Né? São lá, eu acho que tem em média de 10 ou 12, mas constantemente eu converso com ele. Ele fala, meu irmão, não aguento não, é imposto todo dia, a gente tem que fazer isso, tem que ser aquilo, todo dia aumenta, agora apareceu mais 2 alíquotas novas que disse que substitui, que até hoje eu não entendi, mas tô a gente vai fazer o quê? Mas tô pagando aqui. Tô pagando. O contador mandou, né? Mandou, não tem o que a gente fazer. A gente não vai parar, né, porque a gente sobrevive disso e nem vai deixar quem tá do lado da gente desamparado. Mas a dificuldade é grande. E aí é onde a gente mantém todos esses benefícios. Né? Mas quem tá ali na pontinha, que tá lá só recebendo, não quer saber. Sim. Alguns fazem valer. São poucos. Porque na época que eu trabalhei aqui no Bolsa Família, já chegaram pessoas que pediram desligamento. Não, eu não quero mais, porque eu não preciso mais, porque eu tô trabalhando, porque eu agora tenho meu sustento, porque eu tô lavando roupa, porque eu tô... Independente, mas chegou lá e pediu desligamento, que não precisava mais. Seria muito bom se várias outras pessoas tivessem esse mesmo caminho. Chegou a um patamar que você já pode ser e está independente, vá lá e dê a sua vaga para outro. Mas é muito difícil. Então a gente vai convivendo, vai aprendendo a conviver ali, né? Com aquilo. Verdade. Talvez, Flávio, você seja uma das pessoas mais indicadas para falar sobre essa diferença, assim, porque muitas vezes a gente vê o comentário do pessoal, assim, demonizando muito o empresário, né? Você tem um lado empresário. E aí, eu acho que você entende essa questão de que o cara que contribui, na verdade, está mantendo esse... Mas não seria uma solução, por exemplo, investir ou reduzir impostos para investir o empresário conseguir investir, crescer sua empresa e gerar mais empregos? Você acha que isso seria uma solução? Sem dúvida alguma. Mas isso aí os benefícios que isso gera são grandes para pessoas grandes, né? E a gente, quem somos nós? Mais uma redução nessa carga tributária que existe hoje. E um incentivo até, que não reduza, mas incentive também as empresas, os pequenos principalmente, os grandes também, porque quando você se torna grande você tem, né, que manter muito mais coisa, mas que comece pelos pequenos, dê um incentivo, uma isenção de alguma coisa ali, uma época ou outra, para que ele tenha a oportunidade de investir, de contratar mais, de melhorar o salário, de dar um benefício ao seu colaborador. Né? Então isso aí seria imprescindível para o empresário. Mas, infelizmente, o sistema, a base de governo, não contribui para isso. E não querem, na verdade. E quando você quer, você faz. Você aprova uma emenda, uma lei, uma medida do dia para a noite. Né? Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Você não fez? Aí passa um ano, 2, 3, 5 para aprovar, para aprovar uma redução de uma carga tributária. E quando chega de comissão A, B ou C, ali para, não anda mais, ninguém mais ouviu falar e acabou.
Então, vai de quem é o interesse. Né? Qual é o interesse do grandão lá em beneficiar eu aqui pequenininho? Não tem nenhum. Incentivo. Não é? Infelizmente, Eu pensando aqui, pronto. Agora a gente entra um pouquinho mais já nessa parte do Instituto Superar. Pelo menos você tem algum tema de falar? Não, eu tava só pensando aqui. Maravilha. Impostos e tal. Eu tava aqui pensando, será que não tô devendo nada? Mas Flávio, você falou que com mais 3 amigos, né? Resolveram fundar e tal. E como se deu essa formação, assim, de fato, do Instituto, como nós, pelo menos a base, como nós conhecemos hoje? E até se já surgiu como instituto. Porque você tinha falado, talvez, uma associação e tal, né? Sim. Rapaz, olha, esse instituto ele foi fundado basicamente no Café São Brás, ali no shopping Maceió. Eu e mais 3 amigos, né? 3 amigos de fora, e a gente, como eu falei, queria fazer uma associação para ajudar nas campanhas de final de ano, de Natal, de Páscoa, arrecadar alimentos, chocolate e distribuir nas comunidades. O pouquinho com o nosso mesmo, ou que a gente pudesse arrecadar. E ali a gente fundou a associação, que chamava-se Associação A3F, que era Flávio, eu, né? A 3A, que eram 3 pessoas que iniciavam com a letra A, e eu com F. E aí a gente fundou. E aqui em Palmeira, quando eu voltei dessa reunião, um grande amigo meu que está comigo hoje, que é inclusive meu diretor pedagógico, e é o financeiro também, que é o professor Alnei, ele já tinha uma instituição que era Superar Cursos e Treinamentos, aqui em Palmeira, que funcionou ali na próxima Unicompra, que hoje a gente tem a sede do Instituto Superar. Mas era um projeto bem resumido, porque era aquelas faculdades à distância, faculdades parceiras. E aí eu conversei com ele a ideia do Instituto e propus que a gente se juntasse para caminhar juntos, se tornar parceiros e caminhar junto nessa ideia. Passei para ele a ideia qual seria, de prontidão, na mesma hora ele aceitou, vamos caminhar juntos, estamos juntos até hoje. Porém, a gente tomou uma proporção que a gente não esperava, e eu costumo dizer... Mas os 3 já estão juntos ainda? Estamos. Sim. Estamos então, juntos. Como fundador, só está eu na diretoria, mas a gente é parceiro e se ajuda de outras formas, entendeu? Eles, cada um seguiu o seu rumo, porque o empresário trabalha com gestão, mas aí a gente sempre se encontra, a gente se ajuda, tem sempre um serviço aqui. Ó, Flávio, conversei com fulano, venha com o Instituto para cá para a gente apresentar a proposta, trabalhar junto, e a gente caminha até hoje. Somos amigos e irmãos. São dos poucos amigos que a gente, né, encontra. E eu encontrei esses. Sim, vai. E aí, aqui em Palmeira dos Índios, de imediato, eu pude contar com o companheirismo, com a presença e com o profissionalismo do Alnei, do professor Alnei, que hoje ele está junto comigo. É um que trabalha incansavelmente pelo Instituto, manhã, tarde, noite, madrugada. Eu ainda corto um pouquinho, cesso meus horários. Tenho o meu final de semana, tenho o meu dia de folga, né? Aproveito bem, mas ele, se for de manhã, de tarde, de noite, feriado, não tem tempo ruim, né? E a gente tá junto, graças a Deus, por isso que a gente tá avançando tanto e crescendo. Antes da gente ir para essa parte séria, agora você falou um negócio que... Ô Flávio, e o Flávio aí, curtição aí, você falou que fim de semana, bicho, e aí, já se envolveu com o negócio de evento, né? E aí, o que você gosta de fazer antes a gente adentrar? Rapaz, eu sou muito tranquilo, eu gosto muito de estar em casa. Eu já passei, acho que daquela época, cansei um pouquinho, né? A idade vai chegando, o cara, depois passa dos 20. Gustavo tá na idade, tá, Gustavo? Aí o cara fica mais querendo ficar em casa, mas eu curto muito em casa, às vezes uma viagem em outra, não sou fã de estar viajando, viajo muito para trabalho. Às vezes eu vou na semana, eu viajo os dias todos da semana, mas eu prefiro curtir em casa uma minha cervejinha, que eu não gosto de cerveja minha, eu não gosto muito pouco, mas tomo meu whiskyzinho, uma vodkazinha em casa, e pra mim tá a minha tranquilidade do mundo. Depois pra dormir, o cara tá livre de bagunça, tá livre de briga, tá livre de tudo, né? Dentro de casa, só se for com de casa mesmo, né? Acabou, aí o cara se tranca e vai dormir. Mas muito sossegado mesmo. Perfeito. Aí a gente... Você queria que o cara estivesse ainda na fase do Avenida Não, Bia. Porque ele trouxe o canário, pô. O canário totalmente polêmico. Fizeram medo da poxa, Bia. Oxe, chegaram e disseram, não, meu amigo, não traga. Olha, e a promotora na época me chamou, disse, você sabe, eu sou da Bahia, e você sabe que esse homem faz bagunça, e que não sei o quê, não sei o quê. E o prefeito, olha, a responsabilidade é sua. Que você... Foi o mais tranquilo de todos. Oi. Não deu o público que eu esperava. Foi uma experiência, eu quis colocar, porque eu disse, não, vamos botar um bloco, já tava no fogo mesmo, já tava lascado, desculpa aí, do bar, disse, vamos botar, vamos embora. E aí, mas deu certo, a galera curtiu,
Né? E é o que vale, passou a experiência, né? Eu já tive tanta experiência que por pouco não virei um cientista, mas experiência não falta, meu filho. Aí, pronto. Chega nessa parte aí do superar. E como é que você vai desdobrando assim? Tipo, você começa com pronto, você disse que ia ajudar na Páscoa em datas específicas. Isso. Mas aí como é que vai o desdobramento? Para dizer, vamos fazer um curso assim? Como é que... Pronto. Aí, o que acontece? Na época quando eu despertei para ficar no Instituto de vez, eu estava trabalhando em Canapi. E teve uma mudança na legislação aí nacional que obrigava que os funcionários da educação, para receber por um devido recurso do Fundeb, ele tinha que ter um curso de especialização ou curso técnico. Aí eu disse, poxa, já estou aqui em Canapi, vou fazer um teste. Aí juntei com a UNEI, o UNEI pegou a ideia, alimentou e montamos uns cursos técnicos direcionados aos profissionais da educação. Então, a prefeitura que quisesse melhorar o seu índice, economizar o seu dinheiro próprio e pagar bem o seu funcionário, tinha que contratar uma instituição para dar esses cursos técnicos. Por incrível que pareça, em Alagoas só tinha a gente e o Senai. Os dois. O Senai atendendo um número resumidíssimo de turma de 20 alunos, 30, a gente pegava turma com 50, com 60 e conseguimos atender. Porém, com 30 dias o Congresso, por isso que eu digo, quando você quer faz. O Congresso muda a legislação e não precisava ninguém ter mais curso de nada. Todo mundo que tivesse ligado à educação podia receber pelo aquele recurso lá específico e acabou. Aí a gente enricou e ficou pobre na mesma hora. Foi 30 dias de um pro outro. Lembrei daquela história. Fica rico, fica pobre. Pronto. Na mesma hora. E agora? A gente com tudo para avançar. Mas aí ficamos trabalhando em Canapi. A gente presta serviço, que é com esse recurso do serviço, que é o que seria lucro. Né? Por ser uma instituição sem fins lucrativos, a gente não tem lucro, nem remunera os diretores e nem sócios. Né? Então, o lucro é para ser revertido para o social. Esse é o verdadeiro sentido de ser um instituto. Que o instituto ele é sem fins lucrativos, mas o seu lucro reverte para o social. Certo. Na regra, que é o que aplicam como regra, o que é um instituto hoje? Não é só em Alagoas, não é no Brasil. É um escritório de fachada, é uma sala em algum empresarial, que abre uma vez ou outra na semana para facilitar a contratação com o poder público e ter imunidade de impostos. E o social, nada. Eu desafio, porque eu mesmo já procurei, você achar que em Alagoas ainda estende para o Nordeste e ainda estende para o Brasil todinho uma instituição igual a nossa, que aplique os serviços que a gente faz, a não ser de uma maneira medida e com muito dinheiro, com trilhões, o SESI e Senai. Pronto. Desafio de verdade. Então, o que acontece? A gente começou com esse projeto lá em Canapi e a legislação mudou e a gente não teve mais como seguir. Mesmo assim, ainda ficamos durante um ano prestando serviço lá e revertendo aqui no pouquinho do social com os cursos que a gente aplica aqui. Porém, a gente viu dentro desses cursos, o Alnei ele foi professor da EJA e ele tem um entendimento muito bom na EJA de ter cursos profissionalizantes, que é uma modalidade que o Ministério da Educação já obriga lá nas suas diretrizes, mas é muito mal ou pouco aplicada em todo o território nacional, em fazer cursos profissionalizantes para pessoas da EJA. Certo? Pessoas que não têm um ensino fundamental completo, que estão concluindo. E daí a gente emplacou com esse projeto, um projeto pioneiro nosso, e a gente consegue prestar serviços em vários municípios, hoje aqui em Alagoas, com esses cursos profissionalizantes para a EJA. Não são gratuitos nessa linha de frente, que a gente faz lá. A gente recebe do município pelos serviços que a gente presta, certo? Então, como a gente presta o serviço, o que seria lucro, a gente reverte aqui em Palmeira no social. Então, aqui em Palmeira a gente tem um social muito forte e muito diferente de todos os lugares. Por quê? A gente tem hoje um feito que é inédito, esse é mesmo. A gente tem em média, 410 alunos num projeto Superar a Gratuidade, que são cursos técnicos com duração de 2 anos. Técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de podologia, alimentação escolar, serviços jurídicos, RH, administração, secretariado. São 10 cursos que ninguém paga nada. Não paga fardamento, a área de saúde não paga jaleco, laboratórios a gente tem totalmente equipados, laboratório de enfermagem, de podologia, de farmácia, que a universidade particular não tem. A gente tem equipamento de ponta. No laboratório de farmácia, a gente tem microscópios que são de última geração, que muitas universidades não têm. Isso tudo gratuito à disposição da sociedade, com recursos oriundos desses serviços que a gente presta fora. Além disso, a gente tem aqui a Clínica Escola, na Praça do Açude, que a gente atende lá hoje
clínica médica gratuita para a população, fisioterapia, todos os dias da semana a gente tem fisioterapeuta atendendo gratuitamente o povo. Temos psicólogo, temos podólogo tratando o pessoal que tem problema de diabetes, que tem aquele cuidado, né, na unha, nos pés, tem aquela dificuldade, então a gente tem podólogo lá todo dia tratando isso. Abrimos agora, semana passada, um curso de informática que o pessoal estava pedindo muito. Eu resolvi vamos abrir aqui umas 10 vagas. A gente abriu inscrição à noite, quando foi no outro dia, tinham 150 inscrições. Eu disse, e agora? Que a gente queria só 10 vagas. Vamos dividir. A gente tá fazendo turma de 10. Pronto, até o final do ano a gente termina todo mundo formado. Né? Mais um curso bom que o pessoal estava procurando muito, que muita gente até sabe manusear um computador, sabe mexer, mas não tem um certificado, e você tem que comprovar quando vai para um emprego, uma coisa e outra, né? O meio de comprovação é um certificado, você tem que dar. Então abrimos esse curso de informática também. Além disso, nós temos um projeto que ele é a estrela do Instituto Superar, eu costumo dizer, que é o projeto Superar no Judô. A gente tem hoje quase 200 pessoas no judô. Cara, é um projeto surpreendente, encantador. Os pais, a gente tem pais que passam a tarde todinha aqui no centro de treinamento, que fica beirando o açude, na parte de trás. E os meninos lá, eles participam de competição estadual, interestadual, competições nacionais. Chegaram domingo de uma, e eles não voltam sem trazer um primeiro, um segundo, um terceiro lugar, ou os 3. Eles se empenham. Além do judô, eles acompanham na disciplina. A assistente social acompanha todos eles, porque às vezes tem problema familiar, às vezes o aluno falta, a gente não sabe por quê. Já teve casos de alunos que faltaram porque não tinha alimento em casa e não queria vir para a aula porque estava fraco, porque não ia aguentar ter aula. Outros que faltaram por problema familiar. Então a gente tem a equipe de assistente social que acompanha todos esses meninos. Eles se abrem mais com os instrutores lá do judô, que já se tornam amigos, do que com a própria família. Então a gente consegue identificar um ou outro. A gente já teve casos, por isso que eu digo que é um projeto que mais me encanta e é a estrela do Instituto Superar, de a gente reintegrar jovens à sociedade que vieram de situações críticas. Né? E a gente conseguiu retirar aqueles jovens daquelas situações que estavam e reintegrá-los à sociedade através do judô, que já saíram, praticaram, botaram em prática, já saíram da lei, já arrumaram emprego, continuam na atividade, esqueceram aquele lado escuro da vida. Então, para a gente é muito gratificante. Além disso, a gente ainda faz hoje oficinas de capacitação profissional. A gente tem aquele ditado, né? Não dá o peixe, tem que ensinar a pescar. Né? Então a gente pega, por exemplo, agora Páscoa. A gente faz oficinas temáticas. Na Páscoa a gente faz oficina de fabricação de chocolate e ovos de Páscoa. Ali a gente já tem, para essa Páscoa agora, a gente já tem em média 200 inscrições prontas. Pessoas se inscreveram, vão fazer as oficinas, saem capacitadas, aprendem a fazer o seu chocolate, o ovo de Páscoa, e saem da oficina com kit, que eu chamo de kit empreendedor. Ele vem em barra de chocolate, embalagem, insumo, forma, que o cara já sai dali. Ó. Ponto VIP Embalagens, viu? Já temos uma parceria aí fechada. Eu já ia perguntar se o pessoal já vai, né? Se já vai fazer pra vender, procura lá Ponto VIP Embalagem. Mas já sai com kit, já né? Sai com... Aí não, cadê que o Superar disse? E cadê o Ponto VIP Embalagem? Chegando junto com a gente. Tem que chegar junto, tem que chegar junto. E já sai dali, além de sair profissional para começar os seus trabalhos, ele recebe esse kit que ali ele já tem condições de fazer, no mínimo, 50 ovos para vender. Então a gente dá o curso, não cobra o curso, e você ainda sai com as ferramentas e com os insumos prontos para trabalhar. Né? Teve uma situação aí ano passado, acho que foi ano passado, se não me engano, assim que terminaram um curso, a gente recebeu uma encomenda de 5 mil ovos. Um prefeito parceiro disse, rapaz, eu quero fazer a Páscoa. Falaram com vocês, diretamente com o Instituto. Aí foi o que a gente fez. Pega os professores, pega ali os alunos, distribui entre eles, cada um confecciona a sua parte, e a gente faz entrega, cada um já saiu dali já profissionalizado, dinheiro, com seu kit de trabalho e ganhando dinheiro. Entendeu? Então isso aí a gente faz na Páscoa, no Natal a gente faz da mesma forma a oficina de fabricação de panetone e biscoito natalino. Eles saem da oficina, já ganham o seu kit, já saem produzindo ali. Ano passado foi um sucesso. Então eles já saem produzindo, já saem vendendo. E assim a gente faz. Nada, olha, tudo que é feito aqui em Palmeira, pelo Instituto Superar, ninguém paga nada. É tudo gratuito, é tudo por esse social. Pela verdadeira fase, pelo verdadeiro teste, na verdade, e a comprovação de que é um instituto sério. E é um instituto de verdade, diferente de muitos. Aguinha. Emprega no social e foca no social ali. Uma aguinha aqui. Ô Flávio, vocês têm, assim, porque você falou, né? Esses trabalhos você já tem com os municípios e tal, e surge até pedidos, né? Como aconteceu aí. Mas assim, você tem também parcerias com alguns empresários. Por exemplo, você falou aí de vários tipos de cursos.
Inclusive serviços jurídicos, não foi assim? Isso. Então, parceria com o escritório da advocacia, porque ali, sai dali, não, a gente tem aqui 10, 20 alunos, às vezes o cara pode contratar dali, diretamente do instituto. Vocês já fazem esse meio de campo, né? Gustavo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós não temos. Certo. Palmeira, eu não sei se é só pra gente do Instituto Superar, mas é uma realidade muito difícil de se trabalhar aqui em Palmeira. Isso eu digo em tudo. Até pro comércio, viu, Micael? Eu tenho uma demanda de compra muito grande para o Instituto. Porque a gente tem hoje 12 municípios aqui em Alagoas que a gente atende. A gente atende município em São Paulo, a gente atende município em Pernambuco. E eu tenho uma demanda muito grande. E eu tento, de verdade, comprar no comércio de Palmeira, deixar dinheiro no comércio de Palmeira, fazer circular no comércio de Palmeira. Mas, cara, quando eu chego numa loja que você já nem não recebe um bom dia, você já é mal atendido, é atendido 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, que você não tem um desconto, que você não tem a facilidade de um frete, desgosta completamente e a gente perde a vontade de comprar aqui. E parcerias também. A gente não recebeu convite. A gente tem vários professores lá que trabalham, que são da área do direito, alguns têm escritório, outros não, e a gente tenta harmonizar e fazer tudo ali dentro, com eles mesmo, entendeu? Já que dão aula, a gente leva aqui, vê uma parceria, vê o que dá para fazer. Mas de Palmeira, dos empresários de Palmeira, dos profissionais de Palmeira, é muito difícil. Muito difícil. Pra você ter ideia, eu estava em um grupo de empreendedorismo, que era daqui de Palmeira. E de vez em quando eu tinha necessidade de compras e botava lá no grupo para ver se alguém se interessava a vender. A gente não compra fiado, a gente compra à vista. É à vista, a gente pede desconto, barganha, mas compra à vista. Meu amigo, eu só fazia perder meu tempo. Aí eu botava no jornal, botava na rede social, botava nesse grupo, mas não aparecia um interessado a vender. Com a ressalva, a única pessoa que às vezes eu colocava informação e ainda me falava comigo para vender uma cesta básica, alimento, material de limpeza, era o menino aqui, o Flávio Nogueira. Sim. Mas demais, pronto, agora mesmo eu comprei, nós compramos um instituto, 200 tablets, compramos um monte de computador, mas fomos comprar fora. De comprar fora, porque aqui ninguém quer vender, não se interessa. A gente, pronto. Para não dizer que nós não estamos comprando em Palmeira, estamos comprando agora alguns alimentos aqui no Bela Vida, do seu Auri, né? Se não me engano. Porque aquele homem, ele pega o carro, ele mesmo leva, ele só falta ele botar no braço quando você chega ali naquele mercado. Que eu vim saber há pouco tempo, um ano e pouco, que ele era o próprio dono do mercado. Porque ele mesmo vai na prateleira, ele mesmo leva, se você ver, ele bota o carrinho, sai na rua, vai levar onde você tá, e a gente começou a comprar ele. Tem mês que a gente compra os alimentos de nossos cursos todos com ele, que é uma demanda aí mensal. Para um empresário pequeno, eu acho que a gente, assim, tem um potencial bom de compra aqui. Porque você comprar de alimentos em um mês, 150, 200 mil reais no município, não é? É uma coisa boa. Com certeza. E a gente não compra só alimento, a gente compra descartável, a gente compra material de limpeza, a gente compra informática, a gente compra tudo. Sim. Tudo. Quisera eu poder concentrar tudo aqui para poder a gente concentrar o dinheiro aqui em Palmeira. E fazer circular, gerar emprego, fazer tudo, entendeu? Mas não tem, porque a gente não tem parceria do comércio. O Flávio, mas aí você fala, pronto, você falou que a questão de atendimento, preço também, essas coisas, tudo você falar. Eu comprava muito na Magazine Luiza, bem claro. Teve mês de eu comprar 100, 120 mil, no mês que eu menos comprava para 50, porque a gente atende o município aqui, né? Aqui. Tá. Mas os caras não dão um frete de 30 reais. Para você entregar daqui, de lá para aqui para Aquários, que é onde a gente tem almoxarifado. Às vezes eu percebo essa dificuldade. Por exemplo, você falou Magazine Luiza. Mas aí o que é que acontece? Eles já vêm com a ideia de cima e às vezes o cara que tá aqui embaixo ele não consegue fazer. Mas ele deveria. Mas, bicho, deveria buscar. De uma loja, o cara vai vender. Aí eu fiz um teste uma vez. Eu peguei um amigo meu que tem esse marketplace, né? Bicho, deixa eu fazer aqui uma compra no teu login. Bora fazer, bora. Eu comprei uns 30 mil reais. Eu tive de lucro lá nele, no aplicativozinho dele, quase 4 mil reais. Do que se fosse comprar aqui. Sim. De retorno. Aí eu paguei e ele recebeu o lucro dele. Uhum. Aí o próprio vendedor, bicho, eu não sou do comércio não, mas também não sou tão burro. O próprio vendedor, o cara não pegar 30 conto, o cara vendeu 50 mil, e o cara não pegar 30 conto, o quê? Né? Eu vou levar na cabeça de um em um. Mas você não deixa de comprar aqui. Eu lembrei de uns móveis que eu fui comprar e na determinada loja, não foi aqui não, Palmeira não, a loja dizia assim, porque assim, isso aí a gente vê, né?
Não tem desconto, não, porque já tem promoção, tal. Ok. O preço é quanto? X. Tá. E se for à vista? É X. E se for em dinheiro? X. Pix. Tanto fazia. Se você pegasse em dinheiro era X, como se você dividisse num cartão em 10 vezes era X. Mas, poxa, você não vai pagar a maquineta? Exatamente. Só que aí o que foi que a pessoa me disse? Isso aí um vendedor dessa loja. Ele me disse o seguinte, que a loja tinha uma parceria com um fornecedor deles e para eles tanto fazia. Porque ele passava o cartão ali e quem ia pagar a taxa da maquineta era o fornecedor. Eu digo, agora eu entendi porque vocês não dão desconto. Mas às vezes perde uma compra, né? Exatamente. Aí eu cheguei em Arapiraca, compro, tem uns fornecedores em Arapiraca e além do preço ser lá embaixo, o cara diz, quer que leve? Levo. Não tenho nenhum frete para lá não, mas amanhã de manhã chega lá. Não se preocupe não. Então aí ganha. Com certeza. Como qualquer outro serviço. Exatamente. Aí é complicado. A gente quer muito fazer parcerias aqui em Palmeira. Você hoje vai sair com 2 parcerias hoje aqui. Não, a gente vai conversar em off. E a gente vai sair com ou 3. Olha só. Deixa eu antes dizer. Eu acho que você deve fazer um curso de formação para os empresários de Palmeira, para juntar o pessoal para atendimento, né? Para ver. Porque, bicho, não é assim, é como você falou, o dinheiro aqui movimenta a cidade. Exato, né? Poxa, tudo em casa, tudo pertinho. A logística deles não tem que ser essa logística grande para entrega. Né? O cara compra, eu compro aqui, os meninos saem com aqueles carrinhos. Eu quando chega, começo a descarregar eu lá dentro. Quando eu chego, a carga da porra. Quando eu chego, o cara tá lá na porta com o carrinho, aquele carrinho interno, dentro do mercado. Que ele manda entregar lá no carrinho mesmo. Porra. Mas aí, um cara com um carro pequeno, uma entrega, bicho, tudo é pertinho aqui. Ah, não, porque combustível tá caro, porque dizer, meu amigo, é 1 litro de combustível, você não gasta para ir daqui de um lugar para outro no centro. Você perder uma compra no seu comércio, que o comércio já é fraco, que você anda à tarde aqui, parece de domingo, não tem movimento de nada, movimento nenhum, e o cara tá perdendo oportunidades assim de vender, a gente quer comprar. E a gente precisa comprar, não é nem que a gente quer comprar, mas a gente precisa pelo menos ter um sorrisinho quando entrar na loja. Sim. Bom dia, quer um copinho com água? Pronto, né? Mais nada. Pelo menos encanta, porque quando a pessoa me trata bem, eu chego num lugar, loja de roupa, o cara chega aí, o povo tira a roupa, tira, o cara não gostou de nada, mas foi bem atendido. Aí o cara se sente na obrigação de comprar pelo menos uma peça, para não ter deixado o vendedor ter aquele tempo todo perdido. Eu mesmo sou assim, mesmo que eu não gosto de chegar em casa, eu guardo alguém, né? Mas o cara se sente na obrigação, que você foi bem atendido, né? Foi bem recebido, a pessoa teve a maior boa vontade dele mostrar. Enquanto chega em outros cantos, o cara vai com a intenção de comprar, diz que eu só saio dali quando eu fizer a minha compra do mês todinha. Aí chega lá, o cara perdido. Aí, meu amigo. O que é que eu digo? Futuro. Quer dizer, o que é que eu digo? Não, eu aprendi no livro. Você deve ter visto isso também em administração. Não sei quem foi que falou, mas falaram lá atrás. Você gasta 1x para manter o seu cliente. Você gasta 5x para conseguir novos clientes. Novo cliente. E você gasta 5 vezes 5x para reconquistar um cliente perdido. 25. Pois é. Aí o que é que eu digo? Micael, não é isso? Aí eu digo o que lá? Eu digo, olha, a gente tem que manter o nosso cliente. Não tem um cliente? Tem. Deixa ele satisfeito. E outra, dele, se você mantém ele, você, teoricamente, se você mantém a mesma quantidade de clientes, você mantém o seu faturamento. Exatamente. Mas se você conseguir com o seu cliente, mantendo ele, atendendo bem, não se passando por uma questão dessa aí, o que é que você pode fazer com ele? Você pode até trazer novas vendas para ele mesmo. Ele compra isso aqui, é você. Mas ele pode comprar isso aqui. Isso aqui. E assim por diante. E até trazer um novo cliente. Até o que é meu, meu irmão. Que é isso. Mas a gente chega às vezes na loja, tipo, o Alnei que faz mais essas compras, que eu não tenho paciência mesmo, e já depois do mau atendimento é que eu não tenho mesmo, mas a gente tem que comprar 6 copos desse aqui, 6 taças dessa. Mas a gente tem evento o ano todo, a gente faz muito sorteio, a gente faz dia da mãe, dia da mulher. Eu vou comprar 6, às vezes eu saio com 600. Porque tá no preço, o cara me atendeu bem, primeiro, o preço tá bom, e vai chegar a época e aquele preço vai subir um pouquinho, então espaço eu tenho para guardar. Eu tenho esse almoxarifado aqui onde era a casa dos seus aquários vizinhos, que ali é um depósito. Então eu compro de verdade. A gente achou uma promoção esses dias de TV. A gente tava precisando de 2, compramos 10. O preço estava bom, o atendimento foi muito bom. Sabe que você não vai perder. Não, de forma alguma. E a gente usa isso constantemente. Eu tenho a gente usa muito para brinde, aqueles copos modelo Stanley, né? Sim, que não é os originais. Bonzinho. Aí eu comprei
A gente foi comprar 500 copos. A gente procurou no comércio de Palmeira, o preço lá em cima, não procurou em Arapiraca. Bora. Ainda tentei negociar aqui no comércio, equiparando os preços de lá e de cá, mas não consegui. Eu ia comprar 500 copos. A gente comprou 5 mil. Isso era que tipo de copo? Aquele copinho Stanley. Sim, tá. Né? Porque a gente usa muito. Então, se a gente achou uma oportunidade boa, então vamos comprar. Vamos comprar. E o atendimento influencia muito. Sim. Porque a mulher disse, meu filho, você não vai querer mais não. Eu vou tirando de 50 centavos. Ou era 20, ela foi 19, foi 18,50. Quando cada 1.000 que botava, ela tirava um pouquinho. E a gente encontrou o dobro do valor. Tentou negociar, não conseguimos. Mas aí a gente chegou lá e comprou. Lá nesse lugar, ele ofereceu o valor e a gente comprou além do necessário. Quando eu cheguei lá que vi só uma sala dessa só cheia de copos de misericórdia e não acaba mais nunca. Mas a gente tá usando em todos os nossos eventos, é uma coisa que todo mundo gosta e a gente tem necessidade de usar. Então a gente compra. Mas eu chegar numa loja, por causa... tem isso aqui? Tem não. Tem quantos desses? Só tem esse. Aí, meu amigo... Aí você não quer, não precisa. Você tá ali para quê? É difícil. Né, Gustavo? Mas a realidade de Palmeira é essa, meu filho. Não, inclusive, eu tenho uma reclamação para fazer da Ponto VIP, aproveitar que eu tô aqui. Cara, é um absurdo o que a Ponto VIP tem. Eles estão vendendo muito barato. Eu chego lá para comprar, isso não é possível, tá de graça. Mas enfim, vamos seguindo. Nessa questão, aí você disse que o judô é a grande estrela do Instituto Superar aqui. E você disse que atende outros 12 municípios. Tem também, porque você, pelo que eu entendi, Flávio, você começou com essa questão no Canapi. Aí depois foi que você veio para Palmeira? Com essa extensão assim de... a sede a gente começou aqui em Palmeiras, o primeiro serviço foi Canapi. Aí que a gente pôde reverter um lucrozinho para o social aqui. Em Palmeiras, né? O social se só faz em Palmeira. Só em Palmeira. Tá. Só em Palmeira. Tudo assim, que a gente arrecada, a gente destina para Palmeira. O Palmeira é o único município que a gente não ganha dinheiro e que tudo que a gente arrecada destina para cá. Certo. No resumo de tudo. Perfeito. Entendi. E hoje vocês estão atendendo quantas cidades? 12 aqui em Alagoas. 12 em Alagoas, mas você tem alguns contratos fora também. E tem em Pernambuco. Entendi. A gente recebe propostas diariamente. A gente recebeu propostas do Espírito Santo, propostas de Maranhão, só que a gente analisa muito bem antes de ir, né? Porque a gente tem um padrão de atendimento do nosso serviço que a gente considera muito bom. Então não adianta a gente pegar 1, 2, 3, mais 10 municípios e a gente não conseguir atender do mesmo jeito que a gente já faz. Então é melhor a gente se manter aqui, ou a gente melhora ou se mantém na qualidade que está. Né? Mas para atender aqui de um jeito, aqui de outro, a gente não acha viável. Ô Flávio, eu gostei daquela história que você falou, quando você estava lá no município, aí teve aquela legislação, né? Uhum. E aí mais 30 dias vocês enricaram e empobreceram, né? Mas teve algumas outras durante esse período? Não. Porque isso é muito interessante, é o cara que tá ligado ali, ó. Você tava ali, eu lembrei do Flávio Augusto. Flávio, do WhatsApp, eu sou... sim. Né? Aí ele disse, não, você tem um A, junta com B, forma o C. Não sei se vocês já viram uma palestra que ele fala sobre isso. É justamente você tem uma informação A, que o Flávio já tinha ali no Instituto, né? Já tinha ali o conhecimento com o trabalho no município, e ali veio a informação B ali, que foi a alteração da legislação. Eu disse, não, aqui o caso dos dois, né? E foi muito interessante. Infelizmente foi só 30 dias. Né? Mas foi muito boa da sua parte. Mostra que você está atento. A gente conseguiu infelizmente se reinventar. Mas se não teve outras, vai ter. Porque é aquela coisa, o povo fala em sorte, né? Não é sorte não, é ali, ó. Ele sempre está atento no seu. A gente incorporou tomou esse projeto pra gente, que é dos cursos profissionalizantes da EJA, e aí deu super certo. É um projeto hoje que a gente tem um método próprio de execução. Esse método a gente criou, tem outros métodos semelhantes, mas esse método inovador que a gente faz as aulas 100% práticas é um método nosso mesmo e é o produto principal da gente hoje. A gente faz capacitação profissional, a gente faz jornada pedagógica, faz formação na educação, a gente tem profissionais para capacitação na saúde, na educação, na administração, finanças, orçamento, planejamento, gestão, tudo. A gente faz tudo, porque a gente também tem um serviço de gestão compartilhada com os municípios. Então, a gente tem um leque muito grande de serviço. E de tudo isso que a gente faz, toda prestação de serviço, todo que era para ser lucro, a gente reverte no social aqui em Palmeira dos Índios. Por isso que o nosso social é muito bem feito. Sem cessar nada, sem medida, sem economizar, de uma qualidade que atenda e atenda com satisfação esse povo que está lá na pontinha, que é o que mais precisa, que é o que não é encontrado, ou que é
é o que procura e não acha oportunidade, que a gente consiga atender eles com muita satisfação. Vou te dar um exemplo, Gustavo. Eu tenho uma senhora que me encontrou na rua esses dias, não faz uns meses, e ela tem fibromialgia. E estava com 2 anos na fila do SUS esperando o atendimento. Isso sentindo dores absurdas, que fibromialgia, né, não brinca. E ela me encontrou na rua, me agradeceu sem saber quem é e disse: meu filho. Aí contou a situação dela. Eu estava com 2 anos esperando na fila do tratamento para fazer fisioterapia e fui lá no Instituto Superar. Fiz meu cadastro ontem e já comecei hoje, já estou boa. Para você ver, a fé da pessoa, a esperança e o acolhimento que teve lá no Instituto para fazer tratamento de fisioterapia, em um dia de tratamento a pessoa já dizer que já está boa. Mas é aquela questão, ele estava 2 anos ali largado, esperando numa fila, onde você sabe que aquela fila de 2 anos ela pode se estender mais, se chega o pedido de um vereador, de um amigo, de um político, e já entra outra pessoa, e aquela que está de fato e de direito esperando sua vez não entra. Então a gente chega para atender mesmo e pegar aquele que está lá na ponta, esquecido, que não foi atendido pelo órgão público ou por qualquer outro órgão, que não teve uma oportunidade de estudar, que não teve uma oportunidade de ter uma qualificação profissional boa. E graças a Deus a gente está conseguindo atingir esse público, que é essa a nossa missão e é esse o nosso alvo. Esse público mais vulnerável, esse público que tem necessidade de verdade. E a gente está conseguindo, isso aí não temos dúvida. Perfeito, perfeitamente. Muito bom. Esse público, eu gosto bastante desse público. Forma de falar, mas espero que esse público mude logo, né, de situação. Não é porque eu não posso, eu ia falar aqui, não posso falar. Depois eu lembrei. Certo. Mas de Jonas, o Flávio tá com Não, compromisso? Tranquilo. Tá tranquilo? Já tô aqui Já tá vendo aqui. atento. Pode ficar tranquilo. Não, a minha... Eu só queria... Não, tá gelado, que eu tô bem aqui, ó. Assim, tá... Você tinha dito 410 Isso. alunos, tipo, todos os momentos, é isso? A gente tem 10 matriculados cursos hoje, profissionalizantes, cursos técnicos, certo, que são aqueles para quem terminou o nível médio, certo? Então, nesse último edital que a gente abriu, fomos matriculados 410 alunos em todos esses cursos. Mas isso é fora o judô? Não é só um curso técnico de enfermagem, técnico de farmácia. Então vocês atendem hoje quantas pessoas? Assim, profissionalizante, no caso. Técnico. Que você vai terminar o curso, vai tirar o seu corém na enfermagem, vai trabalhar, vai para o hospital, se embora. Acabou. Certo. De podologia você vai terminar, vai tirar fazer seu conselho e vai abrir seu consultório ou atender. Tá, então vamos lá. Quantos cursos hoje? 10. 10. Quais são os técnicos, cursos? Tá? Técnicos, tá. Isso. Técnico de enfermagem. Já fica aí o pessoal ouvindo aí, né? Porque quem se interessar, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de podologia, técnico em alimentação escolar, serviços jurídicos, administração, recursos humanos, secretariado, segurança do trabalho e falta um aqui. Daqui pro final eu lembro. Ajudem aí. Falta um só. Eu já ia elogiar a mente dele aqui. 10, lembrar são assim. 10, são 10. Pronto. Mas não é possível, 10. Né? São 10 cursos. Além técnicos, técnicos. Além desses técnicos, você tem mais outros cursos. Aí, além desses técnicos, a gente tem o de informática, que abriu agora, que já tem 150 inscritos. E a gente vai atender todos esses 150 inscritos. Que é esse que você disse que ia dividir para ser turmas de 10. Correto. E estamos abrindo agora, até o final de março, um edital para mais cursos que vão ser técnicos e vão ser profissionalizantes. Porque o técnico ele atende quem já tem o nível médio ou está terminando, e o profissionalizante quem começou ou quando não terminou o fundamental. Então a gente vai pegar esse público também. Então, de antemão, já vem aí, né? Já ninguém sabe ainda, são os primeiros. Novidade, exclusividade. Exclusividade, aqui, bota aqui. Exclusividade. A gente vai abrir o edital e entre os cursos da área de saúde, a gente já vai ter curso de análises clínicas, certo, e técnico em saúde bucal. Tá? E nos cursos profissionalizantes, a gente já vem aí com cursos de preparação de doces, salgados e sobremesas, que a gente já tem o técnico, mas vamos abrir o profissionalizante, que abrange mais essa área do fundamental, e vamos abrir curso na área de elétrica, na área de mecânica, tudo agora nesse início de ano. E aí a gente abre aí um edital com vaga para mais 500 pessoas. Mecânica também. Isso. Esse saúde bucal que você falou, como é... Técnico. Sim, ele trabalha com... Como assim? Ele é tipo um auxiliar do dentista. Pronto, porque era justamente esse ponto que eu queria saber. Porque não tem um curso, né? Não sei se é isso mesmo, o curso técnico para auxiliar dentista? Isso. Porque eu lembrei de uma pessoa ali que me falou que fazia até fora. Eu acho que a pessoa tinha que fazer fora, que não tinha, né? Não sei se tem hoje.
Mas aqui não tem ainda, eu acho. E esse curso é média de quanto tempo? 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Perfeito. Porque ele é técnico mesmo, entendeu? Você sai dali profissional, vai tirar o seu conselho. Então todos esses cursos são 2 anos. Todos esses cursos. Todos esses cursos são 2 anos, todos eles. Ô, Flávio, com esse tanto de ajuda aí e essa inclusão social da galera aí, já passou por sua cabeça entrar para a política efetivamente? Deus me defenda numa hora dessa. Rapaz, sinceramente, de verdade, eu nunca tive essa pretensão, nunca tive esse pensamento. Gosto de ajudar. Tenho todos os vereadores que conheço, meus amigos. Ajudo os que eu posso, que são mais próximos, mas pretensões minhas de estar de frente, seja uma candidatura majoritária, seja uma candidatura a vereador, não sei o dia de amanhã. Né? Amanhã pertence a Deus, né? A gente não sabe, mas vontade e intenções não tenho não, de jeito nenhum. Eu quero ajudar, continuar ajudando à frente do Instituto Superar, como Deus me permitiu estar até hoje, mas sem esperar, sem pedir, sem querer nada em troca. Pelo simples fato que eu digo que não tem nada mais gratificante do que você ajudar quando você já precisou. Quando você já teve a necessidade, que você sentiu na pele o que é você precisar, seja de um alimento, seja de uma oportunidade, seja de qualquer coisa. E você não teve, ou teve alguém que lhe estendeu a mão, mas você hoje poder fazer o que não fizeram por você no passado. Então a minha gratidão é pelo que eu passei e a minha forma de ajudar é essa, sem querer de fato nada em troca, nem esperar. Entendi. É porque saiu notícias, não foi? Eu ia fazer essa pergunta aí, Flávio, do que ele acabou de responder. Se em algum momento hoje na sua vida você lembra assim, diz, rapaz, cara, o tanto que eu precisei, como você disse, o tanto que eu passei, e hoje eu posso dar uma cesta básica a tantas famílias. Já passou? Você já fez essa reflexão? Já, rapaz, a gente fez aqui na Aquários no mês de janeiro, foi janeiro, não foi? No mês de janeiro, a entrega de quase 1.000 cestas básicas. E não foi cesta básica, não. Porque cesta básica, uma família de 4 pessoas passa 2 dias. Das que eu vejo entregar, seja o governo do estado, seja quem for. A gente entregou uma cesta de alimentos digna. Uma cesta completa de mais de 20 itens. Uma cesta que continha refrigerante, continha biscoito de 2, 3 tipos. Até miojo tinha. Eu digo até porque na cesta básica não vai. Mas todos os itens que tinha na cesta básica e o que a gente pôde incrementar, a nossa cesta saiu em torno de quase R$200. Completa. Para uma família de 4 pessoas, passar no mínimo 15 dias com aqueles alimentos. E a gente entregou quase 1.000 cestas dessa. E o brilho nos olhos das pessoas. Eu fiz uma fala muito curta, não consegui nem me alongar tanto, porque enquanto eu falava ali, era um chorando de um lado, um chorando do outro, porque é muito prazeroso e é muito gratificante. Não tem coisa melhor. Principalmente para mim, que sei de verdade, vivenciei e conheço de perto a dificuldade de você querer ter um alimento e não ter, você querer ter uma roupa e não poder comprar, você querer estudar e não ter oportunidade, ou você não ter um caderno, não ter um lápis, não ter como ir para a escola, que eu ia para a escola com aquela sacolinha cheadeira, que nem o Superman aqui nas costas, botava ela os cadernos dentro e ia feliz da vida. Mas não tive a oportunidade de ter um curso profissionalizante, porque era caro, de fazer um curso de informática, porque era caro, não tinha gratuito, a família não tinha como pagar. Então tem coisa melhor do que você hoje estar fazendo isso para você se espelhando nas dificuldades que você teve, dizer, eu tive no passado. E eu sei esse povo aqui que está aqui do meu lado, que está aqui na minha frente, que não tem a oportunidade de ter, não tem condições, e eu estou proporcionando, junto com a minha equipe, que não, eu costumo dizer que não é só eu, é toda a equipe do Instituto Superar, porque todos se envolvem em tudo, todos participam de tudo, e se não fosse eles, eu não estava aqui, porque sozinho a pessoa não é nada, né? Tem aquele ditado, sozinho a pessoa não é nem corno, né? Porque não tem quem bote a ponta, vai ser como, né? Mas ali todo mundo junto, e você tem a satisfação e a gratidão daquele povo que está ali lhe agradecendo, que chora na sua frente, que lhe diz, meu filho, você chegou em uma hora que era que eu mais precisava, que estava pedindo que passasse alguém, que alguém chegasse com alimento, e você chegou justamente nessa hora. Então tem coisa mais gratificante? Não tem. Você aumenta a vontade de você servir, aumenta a vontade de você estar perto, aumenta a vontade de você fazer mais por aqueles que estão ali na frente, na sua frente, do seu lado, que às vezes você nem sabe porque eles não querem, não têm coragem, têm vergonha de falar, mas se você identifica alguma coisa, você chega ali e ajudar. Então, para mim, é isso. É ajudar sem querer, sem pedir, sem almejar nada em troca mesmo. Para fazer o bem de verdade. Com certeza... Hoje, o Superar já tem frutos que já estão aí no mercado de trabalho e tal. Você ainda tem contato com alguma dessas pessoas? Temos, Ave Maria. Tem pessoas das primeiras turmas que fizeram curso com a gente,
que inclusive antes de concluírem já saíram para o mercado de trabalho, que inclusive participam de nossas atividades quando a gente faz alguma ação, são voluntários, vão para lá, vão ajudar. Alunos de podologia, alunos de outros cursos vão lá para fazer a partezinha dele. Não, ó, se tiver evento em tal canto a gente faz. As meninas que fazem curso de cabeleireiro, de estética. Ó, se tiver evento em tal canto, dia das mães, dia da mulher, a gente vai. E tem o prazer de estar com a gente. Independente de dia, hora, de quanto tempo fique fora de casa, do tempo de viagem, se é aqui em Palmeiras ou em qualquer outro lugar. Mas eles têm essa gratidão, de verdade. Os que já saíram, alguns que estão no meio do curso já estão trabalhando, outros que não estão trabalhando, mas agradecem todo dia pela oportunidade de estar ali, por ter um filho que está estudando com a gente, porque hoje o salário mínimo é R$ 1.600, e você, para manter um filho num curso técnico de enfermagem, hoje você gasta no mínimo R$ 500. Né? Aí tem uma família que você mora de aluguel, tem 3, 4 filhos dentro de casa, você tirar R$ 500 é um sonho do seu filho, mas você tirar R$ 500 para bancar aquele sonho, você vai passar dificuldade dentro de casa, né, durante esse período todinho ou mais. E você tem uma instituição que lhe ofereça tudo isso gratuito, que o seu filho não vai gastar com material, o jaleco a gente dá, tem um laboratório de aulas práticas, já começa a estagiar lá com a gente e quando se desenvolve bem, que todos eles se dedicam, já sai até com uma oportunidade, às vezes, de um trabalho. A gente tem muito parceiro fora, aqui não. Nós temos fora e que constantemente fala, eu estou precisando de um enfermeiro, estou precisando de um auxiliar, estou precisando... E a gente tem como indicar. Já tem os nossos ali que já estudam com a gente e a gente automaticamente já indica. Então você... a família agradece por estar economizando os R$ 500 que podia gastar num curso por filho, agradece porque o filho está se profissionalizando, não é? O filho ali está agradecido porque está ali aprendendo, não está tendo custo, está tendo acesso a profissionais excelentes e material de boa qualidade. Então, é isso que importa. Não tem outra. Você na linha de frente, assim, agindo, você consegue identificar, por exemplo, a questão um pouco polêmica, talvez, mas, enfim, dá vontade do poder público em resolver uma coisa assim, que você está vendo que você está conseguindo fazer o que, teoricamente, o poder público deveria estar ofertando, não é isso? Isso. Como é que você vê essa questão, assim, da falta do poder público? Rapaz, olha, esse caso dessa senhora com fibromialgia, né? Ela estava com 2 anos esperando na fila do SUS e não conseguiu. A gente conseguiu atender. A gente tem lá a fisioterapia, a gente atende hoje, eu acho que em média de 70 pacientes já tem atendimento seguido, porque a fisioterapia é um tratamento que você começa mais dependendo da necessidade para as sessões, e a gente tem uma fila de uns 50 esperando, que a gente resolve rápido, né? E a gente tem psicólogo, tem um podólogo, e o que é que eu vejo é o seguinte, não que a gente jamais vai ter condições de atender a demanda que o serviço público tem que atender. Primeiro, a gente não recebe financiamento de ninguém, a gente não recebe emenda parlamentar de deputado nenhum, a gente não recebe incentivo de nada. A gente se mantém com os nossos e fazemos muito, né? E o que é que acontece? O que eu enxergo do poder público é o seguinte, eu acho que falta um pouco de empatia com essas instituições do terceiro setor. Eu não só falo o meu, não. Né? Aqui tem vários institutos. A gente se destaca porque a gente tem um potencial e a gente tem mais prestação de serviços, então a gente consegue fazer muito mais. Mas o que precisava era que, com essas iniciativas que o terceiro setor toma, de tomar esses atendimentos para si, de fazer, de querer contribuir, eles incentivassem pelo menos, né, sei lá, já que não formam parceria, mas que intensificasse o seu atendimento, que organizasse melhor, que deixasse o outro trabalhar livre, porque o Instituto Superar aqui em Palmeiras, em todo lugar que a gente vai, a gente não tá para bater de frente com ninguém, a gente não tá para peitar ninguém, a gente tá para fazer o bem. Agora, se a gente consegue fazer em uma qualidade boa, em uma qualidade melhor que o poder público oferece, e o poder público se sente mal com isso, aí não é um problema nosso. Aí o que é que o poder público tem que fazer? Mostrar que é superior, ou que pelo menos se iguale, faça melhor, ou faça igual a gente faz. Entendeu? Mas a gente tá aqui em Palmeiras para ajudar de fato. Precisou da gente, eu costumo dizer, olha, não temos partido, não temos lado, esquerda, direita, situação, oposição, seja lá o que for. Quer fazer o bem e procurou a gente, se juntou a gente, pode ser Enéas, que para mim era um bom político, né? Mas quer se juntar, quer fazer o bem, meu amigo, seu objetivo, olha, a gente tem 10 cestas, a gente vai doar 10 cestas básicas amanhã. E você, não, olha, eu tenho mais 5 aqui. Vamos junto. A gente vai atender, a gente podia atender 10 famílias, a gente podia atender 15. A gente multiplica por 4, aí vai estar atendendo 60 pessoas no mínimo, que a gente só podia atender 40. Não é um lado bom?
Para beneficiar quem? A sociedade. Porém, a gente aceita que estejamos juntos, que caminhamos juntos se tiver o mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo? É fazer o bem, é propagar o bem, tá junto daqueles mais vulneráveis, mas não temos moeda de troca. Aí é muito difícil, né? Aí é muito difícil. Quer soltar alguma bomba? Não, eu não. São João ainda falta muito tempo pra soltar bomba. Vamos carnaval agora. Ô Flávio, provavelmente vocês estão assistindo a gente muito próximo ao Dia das Mulheres, né? Uhum. Existe algum evento programado? Nós estamos com programação. Hoje a gente estamos com um evento em Igaci, né? Mas não é de Dia da Mulher. Dia da Mulher a gente vai fazer lá na segunda-feira. A gente tem sábado um evento do Dia da Mulher também em Branquinha. E estamos programando um evento do Dia da Mulher aqui em Palmeira dos Índios. Nunca visto, no padrão do Instituto Superar. Porém, a gente pretende fazer em praça pública. Né? Ainda não pode divulgar. Segredo. Mas você falou do Igaci, vocês vão fazer lá também? Dia 10 a gente está fazendo o evento do Dia da Mulher em Igaci. A gente presta serviço lá e lá a gente também faz uma contrapartida social pelo serviço que a gente presta. Assim como no município de Branquinha, em Campestre, em Santana do Mundaú, São Miguel dos Campos, Rio Largo, todos esses municípios que a gente percorre, a gente não faz o social que nem a gente faz aqui. Mas uma data comemorativa ou outra, a gente sempre está junto. Porque quando a gente faz o primeiro evento em um município, os gestores... Agora acabou. Agora a gente só faz com você. Agora você vai ter que fazer todos os eventos nossos. Então a gente vai achando, né, uma formazinha, a gente consegue agradar muita gente, a gente consegue fazer daquele jeitinho. Que as pessoas sejam bem recebidas, que saiam bem satisfeitas dali, seja com um serviço, seja com um simples brinde que a gente dá. Então, aí a gente pretende, né, fazer aqui em Palmeira. Estamos programando a data, pedir as autorizações aí necessárias, porque a gente quer usar espaço público, né, porque a gente consegue atender melhor ao povo. A gente faz a festa das crianças da gente na Aquários. E a Aquários esse ano já foi muito pequena para o evento que a gente faz. Pequena de verdade. A gente... É o segundo ano que a gente faz e a gente estava com uma perspectiva boa, mas superou completamente o que a gente esperava. Então a gente já fez dentro da Aquários e pegou a rua todinha. E a gente já está se programando, vendo como é que a gente vai fazer no próximo ano. Então, os nossos eventos aqui em Palmeira, eles adquiriram uma credibilidade que são eventos bem feitos. Então, se eu for, do Superar, então bora, porque lá a gente sabe que é tudo de boa qualidade, que é tudo bem feito, a gente é bem recebido. E isso a gente cuida desde a porta de entrada, com a equipe que faz acolhimento, até quem está lá na ponta, ajudando na entrega de um doce, na entrega de uma água. Em nossos eventos a gente tem o cuidado de ter equipe de profissionais de saúde lá. A gente pede ao município que encaminhe ambulância, a gente pede que encaminhe segurança, guarda municipal, mas a gente contrata segurança particular. Na festa das crianças a gente estava com a equipe lá de mais de 10 enfermeiros prontos para atender qualquer situação. A gente solicitou a ambulância da prefeitura, mas não foi. Deve ter tido alguma outra ocorrência por aí que não puder atender a gente. Mas a gente estava lá com os 10 enfermeiros de plantão, mais de 10, na verdade, para atender a população no que fosse necessário. Além de espaços inclusivos, que a gente tem um público hoje, a gente sabe que o autismo, né, essas doenças aí essas diferenças, né, de último tempo agora, e a gente tem espaços exclusivos para esse público, com profissionais, com terapeuta, com psicopedagogo. A gente faz questão em todos os nossos eventos ter esses espaços e esses cuidados, e é impressionante. Você se encanta porque as crianças, elas se entregam de verdade. E quando a mãe vai pegar e não quer ir embora, e acabou que vai ficar ali. Então a gente sempre tem esses cuidados. Independente de a gente ter apoio dentro do município, seja do órgão público, seja lá de quem for, mas os nossos eventos ocorrem com total segurança, com as regras, os cuidados que exigem, com bombeiro, com enfermeiro, com segurança, com tudo. E a gente consegue, no final, ter entregue um produto bom e ter aquele feedback, aqueles elogios, que é o que mais deixa a gente, né, com vontade de fazer mais, de fazer melhor. Que aí a gente... Críticas tem de todo lado. Né? Tem. Mas, por incrível que pareça, as nossas são as mínimas. Não, eu fui pedir um brinquedo pro meu filho que não foi e não me deram. Pronto, é desse tipo. Mas sabe lá se você tinha filho ou não? Mas a criança que estava ali na festa, toda ela saiu com seu presente. Toda ela comeu, criança, pai e mãe. Mas isso é natural. Né? Então a gente assim quer seguir e o nosso padrão é isso mesmo. Ô Flávio, Mas não sai. Só para entender, né, ficar claro isso aí para o pessoal. Existe algum tipo de critério, seja para participar de um evento, seja para fazer uma fisioterapia ou um curso? Existe algum critério econômico, social para você participar? Olha só, a gente, lógico, né, a gente pontua algumas situações, porque se a gente deixar muito aberto,
tem pessoas que se aproveitam, né? Não é uma condição boa, nem um poder aquisitivo bom, você vai enfrentar paga um tratamento particular, mas se tiver uma oportunidade ali, é que eu vou economizar 100 conto, eu vou para ali. Onde você tem condições de superar e ir além daquilo. Então, o que é que a gente faz? Faz a inscrição para qualquer serviço que seja, certo? Dos cursos, a gente faz o edital. Né? No edital, a pessoa vai lá, faz a inscrição, depois de encerrar o prazo de inscrições, os assistentes sociais vão filtrar pela composição familiar. É mais ou menos um critério de renda e de benefício social. Sim. Pela composição familiar, depois pela renda, e aí vai julgando os outros critérios, que são questão de idade, questão de moradia, né? Mas começa aí, composição familiar e renda. Se você tem na sua casa 10 pessoas e recebe R$1.000, e eu tenho 11 e recebo 1.000, né? Eu vou ser eleito no primeiro ali, e daí vai descendo. Tá? Na questão da fisioterapia, do tratamento psicológico, de podologia, a gente elege esses critérios, mas vem também o critério da necessidade e da urgência. Né? Porque às vezes você está, dependendo do seu problema qual seja, você tem uma necessidade maior do que o outro. Às vezes o outro é um esportista, está com um probleminha no joelho e tem uma senhora com fibromialgia. Aí você vai eleger quem ali para começar o atendimento. Né? Então a nossa assistente social, a nossa equipe lá, ela filtra bem isso para que não fique ninguém que tem necessidade por último e que quem não tem necessidade não entre na frente de uma Você pessoa participa que precisa mais. desse processo, Flávio? Na maioria das vezes, sim. Né? Tem situações que eu acompanho, algumas. A gente, como algumas situações, eu viajo constantemente, mas eu faço questão, muitas das vezes, de estar presente quando as meninas estão fazendo essa seleção. Muitas pessoas, às vezes, até me pedem. Muitas não, são inúmeras. Flávio, ajeite aqui, rapaz, eu estou precisando, mas eu encaminho para as meninas. Veja aí se tem alguma situação que é mais grave do que esse. Se não tiver, você vai colocar. Se não, você vai deixar na fila, deixe próximo. Vai elegendo pela prioridade, pela necessidade, que é pelo encaminhamento médico, pelo que o médico disse, mencionou ali na necessidade da pessoa. Então, às vezes tem um que está marcado para 10 sessões de fisioterapia, com 5 já resolveu. Então, aí a gente já consegue colocar outra pessoa, entendeu? Mas aí, bem tranquilo. Mas quando eu posso, sim, eu participo com as meninas, porque às vezes, como eu nasci e me criei aqui, eu conheço muita gente, então a pessoa sabe, né, ali que... Você já tem a noção. Esses dias eu tenho pessoas comigo lá que, para fazer fisioterapia, empresário, 2, 3 carros bom, não julgando por nada, né, que a pessoa trabalha tem que ter. Mas para ir para um serviço gratuito, bicho, onde tem pessoas que não tem nem a moradia, né, aí... Verdade. Né, vamos... Sem dúvida. Olha só. Diga, Joanias. Eu vou dizer um negócio a você. A gente entra aqui conhecendo, convida, faz o convite para a pessoa, sabendo assim por alto do que a pessoa faz e tal, enfim. Mas quando a gente entra num assunto como esse, assim, o assistencialismo que você fez, a gente acaba se tornando meio que fã, né, do que a pessoa faz. Flávio, primeiro que eu gostaria de dizer, antes de terminar, de encerrar, gostaria de dizer que nós pretendemos fazer uma visita, né, Gustavo? A gente tinha falado, a gente disse, rapaz, a gente vai conversar com o Flávio, a gente não fez uma visita ao Instituto. Vamos ter que fazer uma visita. Serão lá. Bem recebidos. E vão ficar encantados, viu? Vão mostrar o pessoal. Já estamos, né? Acho que lá. Falar com o pessoal aí da equipe, pra gente ir lá acompanhando e ver os setores, né? E até mostrar, né, Micael, nas nossas redes também. Parabenizar você por sua história de vida, cara. Assim, o começo, né? Muito sofrido, muito, enfim, que moldou o homem que você é hoje. Parabéns por tudo que você se tornou e por todas as pessoas que você ajuda. Gratidão por você ter participado, assim, tá aqui sem nenhuma objeção, né? A gente conversou um pouquinho antes e aí falou, não, pode falar tranquilo demais. Qualquer coisa, enfim. E as portas do podcast Dia de Prosa estão abertas, né? Sempre que você quiser fazer uma divulgação aí e tal, porque o nosso intuito aqui é, de fato, fazer o bem também, como você disse, ajudar da nossa forma, divulgando, enfim, as pessoas aqui da nossa região. Não é isso, Gustavinho? Esse cara, toda vez quando vai finalizar, ele fala primeiro. Aí eu fico sem palavras, pô. Eu fico sem palavras. Você foi excepcional. Mas, brincadeiras à parte, eu realmente, as minhas palavras são as desse cara aqui. Sem sombra de dúvidas, um trabalho arretado, um trabalho muito bom, né? Como o Jonas mesmo falou, a gente não conhecia e ainda não conhecemos. Vamos lá justamente para ver a realidade. Mas a gente só escuta, né? É assim, é assado, tal. Até fazendo caminhada, né, Gustavo? Passa lá e vê.
Aí e até eu conhecia um tempo sem saber que era o Flávio, porque o Flávio eu conheço de longas datas, né? Não sabia que era o Flávio. Não, o Flávio, o Flávio é tal, beleza. E pronto. E vim saber, eu acho que há pouco tempo, eu acho que quando você tava falando, né, o negócio do torneio lá e tal, foi que eu vim saber que era do Flávio. Mas, bicho, parabéns, realmente, parabéns, porque é um trabalho que a gente não vê, ou, assim, muita gente fazendo. Então, são contas nos dedos, né? Quando você falou aí para comparar institutos, eu fiquei pensando nos institutos que alguns artistas fazem, né? Neymar tem um instituto, né? Às vezes tem um artista ou um jogador que faz algum tipo de trabalho desse. E a gente conhece alguns outros institutos, não tão destaque quanto o seu, né? E assim, bicho, quando você traz aqui 200 alunos de judô, 410 pessoas com técnicos, né? Cursos técnicos, fora os outros cursos que você vem fazendo. Com esses eventos, né? Então, sei lá mais o quê. Isso, bicho, Quantas vidas, né, bicho? Quantas vidas estão... Eu ia até perguntar aqui a você, mas aí você acabou falando já. Eu ia perguntar quais são os cases de sucessos já aí. Que vão aparecer vários. Vão aparecer outros Flávios aí. Com certeza. Perfeito. Porque você está espelhando, você é espelho para muita gente que está ali, né? Então, você está dando a oportunidade a essas pessoas de realmente viverem e superar. Verdade. Superar a situação que elas às vezes se encontram numa situação não tão boa, mas estão superando. Né? Até o nome é bem sugestivo, é um nome espetacular. Mas os cases de sucesso já estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais, eu tenho certeza disso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, não só seu, né? Como toda a equipe. Tem aqui alguns aqui da equipe, os 3As que você falou, o Alneir, né? Entre outros, entre todos os que fazem parte aí do Instituto Superar. Parabéns e fica à vontade aí para suas considerações. Tá gelado, meu irmão. Eu tô aqui de frente. Tô nervoso. Ele é gripado. Nervoso. Rapaz, olha só, Jonas e Gustavo, Micael também. Quero agradecer de verdade a oportunidade a vocês de estar aqui mostrando para o povo do Brasil e do mundo, que não se resume aqui na nossa região, o trabalho que a gente vem fazendo, a seriedade que é o nosso trabalho. E por mais sério que seja, por mais bonito que seja, ainda tem pessoas que tentam nos desmotivar, que tentam atrapalhar, mas de fato não conseguem, porque eu tenho uma fé muito grande em Deus. Todas as dificuldades que eu passei, e eu costumo dizer que eu já passei por tudo de ruim que existe na vida. Eu já passei pela fome, já passei por perda, já passei por desemprego, já passei por dificuldade de trabalho, dificuldade financeira, tudo, né? A pior coisa que você passa na vida é a perda de um familiar, né? Que a gente, né, é para a vida toda, e isso aí tiramos de letra. Fica a saudade, a gente pensa, nos motiva para cada dia a gente fazer mais pelo outro. E por mais que a gente faça bem, por mais que a gente faça esse trabalho, tem gente ainda que quer atrapalhar, que quer colocar uma imagem que não existe, quer mostrar que tem um político por trás, onde a gente é extremamente fora de política, a gente vive do nosso mesmo. E eu costumo dizer que a nossa missão aqui, se não é fazer o bem, não tem outra. Não tem por que a gente estar aqui. Você pode ter fazenda, carro do ano, o que você tiver, você não vai levar nada. Nada. O que você vai levar, o que você vai ser recompensado por Deus, que é aquele que está à nossa frente, é o bem que você fez. É o pouquinho que você quis ajudar, é o que o seu coração mandou fazer, independente do outro ter falado a verdade ou não. Então é um alimento que você dá aqui, é um agasalho, é um abraço, é você ficar do lado e estar em silêncio, né? Porque o que importa é a sua presença, é o seu coração ali do lado daquela pessoa que precisa. Então isso a gente faz, eu tenho feito na minha vida e tenho essa consciência de que, terminando a minha missão aqui, a gente não sabe os planos de Deus, né? Como eu disse, os planos são deles, não nossos. Quando for o momento da minha partida, eu sei que para mim eu vou ter feito mais, muito mais do que eu esperava e do que eu queria fazer. Porque nada do que aconteceu na minha vida, nada do que está acontecendo até hoje, esse progresso, esse desenvolvimento do Instituto, foi o que eu pedi a Deus. O que eu pedi a Deus foi que tivesse condições de ajudar um amigo, de ajudar um familiar, de ajudar 1, 2, 3 pessoas, e hoje a gente ajuda 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e a gente chega sem ter proporção do tanto de gente que a gente está ajudando. Porque eu ajudo uma pessoa, mas ali por trás tem a família que se sente grata e foi beneficiado pela ajuda que aquela pessoa recebeu. Tem os amigos que, quando são amigos de verdade, fica feliz com a vitória do outro, com o alcance que o outro teve. Então é isso que a gente quer fazer.
e permanece fazendo. Então, agradeço a vocês de verdade por estar me dando essa oportunidade de mostrar o que realmente é nossa intenção, o que a gente faz, e que com fé em Deus, com a força e com a disposição que Ele nos dá e as condições, a gente fazer muito e muito mais. Principalmente pelo povo aqui de Palmeira. Onde a gente estiver, a gente fazendo bem, a gente é glorificado, Deus está ali na frente de tudo. Mas Palmeira é nossa prioridade. E o povo de Palmeira é o povo que a gente quer beneficiar, que a gente quer ajudar, que a gente quer estar perto, que é o de casa, é o que a gente conhece, a gente sabe o dia a dia, a dificuldade que um passa, a melhoria que um tem, e está todo mundo aqui junto, e todo mundo é grato e festeja junto. Então é isso, agradecer a Deus, agradecer aos meninos que andam comigo, agradecer a toda a minha diretoria, aos diretores, aos funcionários, aos colaboradores, que a gente tem um número muito grande aqui em Palmeira, e eles, eu costumo dizer que de verdade é uma família, não é aquele meme não, que a empresa parece uma família e depois é nas brigas, mas de verdade é uma família porque a gente caminha junto, marcha junto, eles trabalham dia e noite com um sorriso no rosto, se chegar de madrugada e tiver outra demanda para amanhã, eles enfrentam. Então toda a minha equipe do pedagógico, a Oneia, a Michelane, a Gabriela, a minha sobrinha que trabalha comigo no dia a dia, a Mirella, toda a equipe do administrativo, da gestão, dos projetos sociais, todos eles, uma gratidão imensa do fundo do meu coração, porque sem eles eu não conseguiria estar nem aqui para dar essa entrevista para vocês, porque a gente não tinha o sustento, não tinha pés para caminhar e para chegar até onde a gente chegou. Então fica aqui o meu muito obrigado. Perfeitamente. E eu vou dar uma indicação, né? Quando você for fazer um evento, tem um menino meu que é dançarino. ele é destaque, viu? Emanuel Jatobá, viu? Dançarino, cantor, tecladista, empresário, artista completo. Por favor, convide ele para fazer a apresentação lá quando for fazer esse negócio aí. Que ele já tá certo e já participou. Já a nossa confraternização, viu? Tá vendo? Oxê, um cara deu show, menino. Backstreet Boys, a especialidade dele é Backstreet Boys. Ele quando tem. Tiver num evento assim, você bota um Backstreet Boys que ele vai soltar aí. Só bote a música e veja a magia acontecer. Valeu. Joninhas, valeu. Tamo junto. Um abraço, até a próxima, viu?